Obra de hoje, Lucíola de José de Alencar. Bom, lembrando que Lucíola é uma obra do período romântico brasileiro, faz parte do chamado romance urbano, das obras urbanas do Alencar, que junto com Diva e Senhora formam a chamada trilogia Perfil de Mulher. Outro detalhe, né? O Paulo é o narrador em primeira pessoa. E nós temos uma destinatária, para quem o Paulo está escrevendo, uma senhora chamada Senhora GM, só tem as iniciais. E lembrando que a linguagem ela faz parte daquela linguagem romântica, ainda mais quando vai cantar coisas amorosas, né? Enfim, uma linguagem muito adjetivada, uma sacola de adjetivos e descrições aqui dentro, certo? Bom, vamos começar. Antes de mais nada, tem um prólogo, e esse prólogo aí é ao autor. Ou seja, quem é que é o autor do livro? É exatamente o nosso Paulo. Então é a GM escrevendo para o Paulo. E ela diz que esse livro é a reunião de cartas que foram endereçadas a ela, a essa senhora GM, pelo autor, que é o Paulo. Então a GM passa uma espécie assim de editora do livro, certo? E ela acaba explicando por que ela deu o nome de Lucíola. Ela vai dizer: Lucíola é o vampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos, à beira das poças, né? Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva ainda a pureza da alma? Então, assim, esse inseto seria como a Lúcia, que é a personagem, né, que vai aparecer, que vive dentro da escuridão, da prostituição, mas que conserva dentro dela uma alma ainda pura, né? E lembrar também que as prostitutas, né, também eram conhecidas como mariposas. E aí temos uma data, né, novembro de 1861, e assinado por GM, que é exatamente, né, esta senhora aqui a quem o Paulo entrega a sua história, certo? Então, narrado em primeira pessoa aí. Bom, vamos aos capítulos, são 21 capítulos, tá? Aí, no primeiro momento, a senhora estranhou. Na última vez que estivemos juntos, o Paulo está se reportando a essa senhora GM. A minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizam a sociedade com a ostentação do seu luxo e extravagâncias. Bom, Paulo diz que não quis responder imediatamente a ela e tal, né? Por que tem essa adoração a essa, digamos, as prostitutas? E por que ele não fez isso ao vivo? Porque ele viu a neta dessa senhora GM sentada no sofá, no outro lado lá do salão, e uma jovem de 16 anos, inocente ainda. Então ele não quer contar a história de amor dele com uma prostituta para esta senhora GM, pessoalmente, pela neta dela que está ali, né? Mas sim, ele vai fazer por carta. Por isso que a gente fica sabendo, né, que foram cartas mandadas do Paulo a essa senhora GM, e ela acaba transformando num livro, certo? Embora não pudesse ouvir-nos, esta neta dela, a minha história seria uma profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes da sua inocência. Receio também que a palavra viva, rápida e impressionável não pudesse, como a pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar. Então ele está dizendo, né, que por meio de palavras assim, ao vivo, talvez ele não pudesse colocar bem, de uma forma bem reflexiva, o que foi essa mulher, a Lúcia, na vida dele, né? Então ele faz isso por meio de palavras, certo? Ou seja, o que ele tem a dizer aqui, às vezes, não se exprime só com palavras, né? Saindo da boca e tudo mais, mas sim por meio do papel. Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia, e cumpro o meu propósito mais cedo do que eu pensava. Escrevi as páginas que lhe envio, às quais a senhora dará um título, e a gente fica sabendo o título, né? Que é Lucíola, e o destino que merecerem, que a gente fica sabendo também que vai ser transformado em livro. É um perfil de mulher apenas esboçado, e faz parte daquelas da trilogia chamada Perfil de Mulher. Então Paulo acaba pedindo desculpa, né, se alguma linha da carta fizer corar, por exemplo, os cabelos brancos dessa senhora GM aí, porque ele vai tocar no tema da prostituição, enfim, né, um tema mais sexual também. Bom, aí nós ficamos sabendo que o Paulo, a primeira vez, diz ele, que vinha ao Rio de Janeiro foi em 1855. Então, poucos dias depois da chegada do Paulo, ele vai ver um amigo de infância, né, que é o Dr. Sá, e levou o Paulo até uma festa da glória, uma festa popular da corte. E, enfim, aí tem uma grande romaria desfilando ali pela Rua da Lapa e tal, tem uma multidão, e aí eles ficam sentando e tal, vendo aquela viração que vem do mar ali. Sá era disputado pelos numerosos amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila e independente obscuridade. Então sai aquele cara mais badalado, enfim, com dinheiro, enquanto que o Paulo é um provinciano que está chegando à corte. E fica só observando, né? E todas as posições sociais estão passando por ali. O Paulo veio de Olinda, né?
Descobri nessa ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Então Paulo começa a notar o lindo vestido que essa mulher tá usando ali, que na verdade é a Lúcia, né? Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia e não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição. E aí o Paulo começa a perguntar, né? Pô, eu já vi esta moça, mas onde? E aí o Sá foi lá e cumprimentou essa mulher e tal, com um gesto familiar. O Paulo, que não conhece, cumprimenta com respeito, né? E quem é esta senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. O que diz o Sá? Então é uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Então o que o Paulo está dizendo ali no caminho, né? Ela não é, na verdade, né, uma senhora. Ela é uma prostituta. Bom, aí o Paulo, ele compreende as palavras do Sá, mas fica meio envergonhado assim da simplicidade dele, da inocência da provinciana, né? O Sá, em outras palavras, está dizendo que ela é uma prostituta. E aí eles acabam andando um pouquinho mais e tal. Depois eles voltam a ver de novo essa mulher, que é a Lúcia, né? E ela está, digamos assim, distribuindo algumas moedas ali ao pessoal mais pobre, né, que está cercando ela. E aí o Sá chama ela, né? Lúcia, vem cá. Pergunta se ela está sozinha, ela diz que sim. E aí ele diz, e tu não tens companhia para a volta? Ela fez um gesto negativo. Neste caso, ofereço-te a minha, ou antes, a nossa. Em qualquer outra ocasião, aceitaria com muito prazer, diz ela. Hoje não posso. E qual é o motivo que te pode trazer à festa da glória? E aí o Paulo se mete e diz assim, olha, a senhora veio talvez por devoção religiosa, né? E aí o Sá diz, dá no meio, a Lúcia devota? Bem vê que não a conheces, Paulo, né? E aí o Paulo fica naquela mesmo de querer ser um cara educado, mas o Sá já está cortando ele, cara, não precisa desse tipo de educação com ela, né? E o Sá tá louco para se divertir com a Lúcia hoje, mas ela diz que não pode, ela vai lá, se despede e penetra no interior da igreja. E aí o Paulo diz, né? Não sou tímido, ao contrário, peco por desembaraçado, mas nessa ocasião diversas circunstâncias me tiravam do meu natural. A expressão cândida do rosto e a graciosa modéstia do gesto, ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam a corteza franca e impudente. Reparem, né, que o Paulo vê que ela é uma prostituta, mas nota nela sempre o que? Uma questão envolvendo o cândido, o inocente. A cortesã aqui, ela é a libidinosa, né, aquela que se associa aos homens ricos, enfim, né. Então essa é a Lúcia. E aí o Paulo conversa um pouco mais com ela, mas já meio assim que a cortejou, né? A festa continuou e fomos acabar em uma alegre reunião, onde se dançou e brincou até 2 horas da noite. Bom, aí o Paulo diz, né? Quando apaguei a minha vela ao deitar-me, na dúbia visão que oscila entre o sono e a vigília, foi que desenhou-se no meu espírito em viva cor a reminiscência que despertara em mim o encontro de Lúcia. Lembrei-me então perfeitamente quando e como a vira pela primeira vez. Foram no dia da minha chegada. Então aí o Paulo começa a lembrar, né, a primeira vez que viu a Lúcia foi exatamente quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ele estava jantando com um companheiro de viagem, aí saíram nas ruas a conhecer a corte, né, percorrendo a cidade, aí o Paulo vê um carro bonito e tem essa Lúcia, né, linda ali sentada ao lado de uma outra senhora idosa, né. E no momento em que eu passava o carro diante de nós, não pude conter-me de admiração. Acabava de desembarcar durante 10 dias de viagem e tinha-me saturado da poesia do mar. Que linda menina, exclamei para meu companheiro, que também admirava. Como deve ser pura a alma que mora naquele rosto mimoso. Reparem que a Lúcia, ela transparece essa ingenuidade, essa pureza, porque o Paulo sente isso nela, né? E aí a moça, no caso aqui, a Lúcia, ela ouve as palavras do Paulo e olhou rapidinho para o Paulo, começou a rir, né? O carro partiu, porém, então, de repente, com tal ímpeto dos cavalos por algum tempo sofreados, que a moça assustou-se e deixou cair o leque. Apressei-me e tive o prazer de restituir inteiro. Então, o Paulo aqui, né, ele já tem esse primeiro contato com a Lúcia. E aí o Paulo apertou a ponta dos dedos, né, dela e tudo mais. Ele mostra realmente que não é tão tímido assim, né. A Lúcia fica meio corada. Agradeceu-me com um segundo sorriso e uma ligeira inclinação da cabeça, mas o sorriso desta vez foi tão melancólico que me fez dizer ao meu companheiro, esta moça não é feliz. Não sei, mas o homem a quem ela amar deve ser bem feliz.
voltei-me no leito para fugir à sua imagem e dormi. Então aqui vocês têm, né, a questão do Paulo chegando ao Rio de Janeiro, já conhecendo a Lúcia, já analisando a Lúcia, vendo que é uma mulher inocente, mas ao mesmo tempo, né, que sofre, e depois ele reencontra. E aí ele começa a falar um pouquinho do Rio de Janeiro, dizendo que a corte tem 1000 seduções que arrebatam um provinciano como ele aos seus hábitos, né? Aí o Paulo começa a ir em reuniões, teatros, vai conhecer pessoas políticas, literárias, faz passeios, né? Tudo isso encheu o meu primeiro mês da minha estada no Rio de Janeiro. Só que passa esse tempo todo, digamos, de deslumbramento, né? Ele começa a ficar mais aborrecido, começa a ler jornal, vai escrever para a família, ele faz tudo para passar o tempo. De repente caiu-me um nome na memória, achara em que empregar amanhã, vou ver a Lúcia. Já que ela é uma prostituta e recebe, né, na sua casa as pessoas, os clientes, né? E depois da festa da Glória, saiu, Paulo tinha encontrado algumas vezes a Lúcia e tal, mas nunca se falaram, né? Lembro-me de uma manhã em casa do Desmarais. Bom, aí o Paulo lembra, né, que a Lúcia entrou para comprar algumas perfumarias e tal, o vestido Rossoneri, e aí lembra que ela tinha escolhido alguns perfumes e tal, mas ela repeliu um, né, que ela disse assim, ó, flor de laranja é muito puro para mim. E de novo, né, ela está sempre dando essas indicações de que ela perdeu, digamos, né, a questão toda da inocência, só que o Paulo não sabe ainda a história dela. Aí o Paulo começa a lembrar de uma outra vez que ela estava no teatro e ele reparou que tinha um binóculo que ficava observando ele, e era a Lúcia observando ele, né. Da pessoa que o fitava só via a mão pequena e a fronte pura, que denunciava uma mulher. Depois, ao levantar-me o pano, vi Lúcia naquela direção, e pareceu-me reconhecer nela a indiscreta luva cor de pérola e o curioso instrumento que me perseguira com seu exame. Bom, aí o Paulo depois sobe as escadas lá da casa da Lúcia, né? E ela mostrou-se não reconhecer ele rapidamente, mas depois ele fala sobre o primeiro encontro na Rua das Mangueiras. Daí ela acaba se lembrando, rindo, né? Conversamos muito tempo sobre 1000 futilidades que nos ocorreram, e eu tive a ocasião de notar a simplicidade e a graça natural com que ela se exprimia. Reparem que o Paulo sempre vê coisas boas nela, né? E ele nota que o roupão dela assim, meio que se abriu, né, de forma involuntária, e ele começa a ver o contorno do seio dela, e aí começou já a deitar aquele olhar assim ardente para cima dela, né? Acompanhando a direção desse olhar, ela enrubesceu como uma menina e fechou o roupão. Se eu amasse essa mulher, que via pela terceira ou quarta vez, teria certamente a coragem de falar do que sentia. Então a gente vê que o Paulo aqui está bem já apaixonado por ela, né? Bom, mas ele vai dizer que no primeiro momento ele só tem sede de prazer, ele está ali pelo sexo, né? Quando me lembrava das palavras que ele tinha ouvido na Glória, do modo pelo qual Sá a tratara e de outras circunstâncias, como do seu isolamento a par do luxo que ostentava, tudo me parecia claro, que ela é prostituta. Mas se me voltava para aquela fisionomia calma e doce, perfumada com uns longes de melancolia, se eu encontrava o seu olhar límpido e sereno, se via o gesto quase infantil, o sorriso meigo e a atitude singela e modesta. Ou seja, o Paulo ali não vê a Lúcia como uma prostituta, mas nota essa certa ingenuidade nela. E o pensamento dele, cheio de desejos, digamos, né, lascivos num primeiro momento, começa a ficar mais frio frente a ela, né? E continuávamos a conversar tranquilamente de 1000 coisas, menos daquela que me tinha levado à sua casa, que era a questão sexual. E agora tem um trecho aqui metalinguístico, a todo momento vai ter trechos metalinguísticos em que o Paulo está escrevendo para essa senhora. E ele vai dizer, não posso repetir a você, senhora GM, todo esse longo diálogo. Mal conseguirei recompor com as minhas lembranças algum fragmento dele. E aí ele começa a perguntar, né? Ela pergunta se ele está há muito tempo no Rio de Janeiro, e diz que está há pouco mais de um mês, e diz que chegou justamente no dia em que encontrou ela pela primeira vez, né? E o Paulo diz que veio ver a corte e que talvez acabe ficando no Rio de Janeiro. De uma vez, diz ela, pergunta, né? Se achar meio de estabelecer-me, sou pobre, preciso fazer uma carreira, e a corte oferece-me outros recursos que não encontro em Pernambuco, de onde é que ele veio, de Olinda lá, né? Bom, então aqui nós temos também essa questão toda do Rio de Janeiro como uma grande porta ali, né, do Brasil. Bom, ela fala bem de Pernambuco, ela diz que já esteve em Recife 2 anos atrás, em 53, ela passou só uma tarde ali, porque o navio ficou pouco, né, ela tinha voltado da Europa,
Ela disse que ficou 20 dias no barco e tal, e aí quando teve uma possibilidade de sair um pouquinho, ela saiu. Aí ela faz um pouco de confidências, assim, diz que observou pessoas simples aproveitando a natureza. Então ela vem com um papo todo assim mais meigo, digamos, né? Um papo que não tem nada a ver com sensualidade. E o Paulo diz que ela também fez ele recordar da terra dele, da mãe, da irmã. E ela diz assim: o senhor tem mãe e irmão? Como deve ser feliz, disse Lúcia com sentimento. E aí a Lúcia acaba dizendo que perdeu a mãe dela muito cedo, ficou sozinha no mundo, né? Por isso inveja a felicidade daqueles que têm uma família. Há de ser tão bom a gente sentir-se amada sem interesse. Bom, aí o Paulo conversa assim, tipo 1 hora com ela, né? Acaba se despedindo e ela pede para ele voltar no dia seguinte, né? Na rua achei-me tão ridículo com os meus 25 anos e os meus escrúpulos extravagantes, que estive para voltar. Como podia eu temer o engano depois do que sabia dessa mulher? Então, quer dizer, a conversa que ele tem com ela ali foi toda tangenciada, na verdade, não foi nada a ver com o que aconteceu, exatamente, que ele queria sexo e tal, e a coisa aconteceu de um outro modo. Tanto é que ele fica se sentindo ridículo, né, ter ido na casa de uma prostituta sem ter feito o programa, digamos assim, né, conversar sobre qualquer outra coisa, sobre família, né? Então, parece um paradoxo ali, né? Mas é a tônica do livro, né? A tônica da prostituta regenerada, da prostituta que vai se apaixonar, enfim, né? A gente vai ver isso aos poucos agora, tá? Aí ele se encontra, né, o Paulo com o Sá num hotel, vão para jantar ali e tal, e fica lembrando do papo com a Lúcia, né? E aí ele pergunta: tem visto a Lúcia? Pergunta ele. Não. Há muito tempo que não a encontro, diz o Paulo, né? Mentindo, né? Tu a conheces bem, Sá? Ora, intimamente. Ou seja, aqui a gente já vê a questão do Sá já ter pago os serviços dela, né? Ter transado com ela. Mas o Paulo parece assim ter ainda agora esses laivos de dúvida assim, se realmente ela é ou não é uma prostituta, né? Aí o Paulo pergunta: Sá, tens toda a certeza de que ela seja o que me disseste na glória, a prostituta? E esta? Pois duvidas? Vá à casa dela, já te apresentei. Tá, mas suponha que fosse apenas uma dessas moças fáceis, a quem contudo é preciso fazer a corte, a paquera, por algum tempo. E aí o Sá dá no meio dele, né? O tempo de abrir a carteira. Andas no mundo da lua, Paulo. Ela é prostituta. Queres saber como se faz a corte a Lúcia? Certo? E aí ele, claro, né? Ele quer saber também, né? E aí o Sá vai dizer, abrindo a carteira, dando joias, pagando. Aí o Paulo diz que os modos dela são diferentes, são sérios, né? E o Sá diz que ele acha isso porque a tratou como uma senhora, na verdade, né? Essas borboletas são como as outras, Paulo. Quando lhes dão asas, voam, e é bem difícil então apanhá-las. O verdadeiro, acredita-me, é deixá-las arrastarem pelo chão no estado de larvas. A Lúcia é a mais alegre companheira que pode haver para uma noite, ou mesmo alguns dias de extravagância. Bom, daí eles acabam não tocando mais assunto, conversam sobre outras coisas, e o Sá diz uma coisa importante, né? Paulo, ó, vem cear, a jantar comigo, né, no sábado, e tu não vai se arrepender do que eu vou te mostrar. E o Paulo desconfia, né? Esta conversa desgostou-me, porque me fez parecer ainda mais ridículo aos meus olhos. Tinha uma vaga desconfiança pelo tom do convite de que Lúcia iria à casa do Sá, por isso tem esse convite todo, né? Bom, e aí no dia seguinte, à mesma hora, voltei à casa da Lúcia. E aí a Lúcia estava no piano, tocando uma valsa e tal, né? O Paulo chega e diz, a visita vai ser rápida. Ela diz para ele não falar assim. E aí ele diz que, ela nem o reconheceu ontem, então por que está querendo falar agora mais, né? Tanto como na glória, ainda que se tivessem passado anos, creio que em qualquer parte onde me encontrasse com o senhor, o reconheceria. Por que motivo então fingiu ontem não se lembrar de mim logo que entrei? Por quê? Queria ver uma coisa. E aí começam esses papos sempre entre eles, né? Ela quer saber, na verdade, se ele ainda se lembrava do primeiro encontro entre eles, né? Ela faz uma pergunta: que vestido levava eu naquela tarde? Perguntou sorrindo. Aí ele diz que não se lembra e tal, enfim, né? Ele já larga daí uma cantadinha, dizendo que nunca repara, por exemplo, na moldura de um quadro, né? E a Lúcia diz que não, eu reparei em todos os teus detalhes, Paulo.
E aí a Lúcia coloca alguns apetrechos, fica vestida igual o primeiro dia em que se viram, né? E o Paulo diz, agora lembro-me, estou vendo-a como vi pela primeira vez. E ela diz, como daquela vez, não me verá mais nunca. Tá, mas o que lhe falta? Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar, disse ela com a voz pungida por dor íntima. No primeiro encontro tu não sabia que eu era prostituta. Então tu pensava uma coisa, agora tu já pensa outra coisa, né? O Paulo não compreendeu aquelas palavras ali, né, e tal, e ele diz que ela tá tão bonita quanto o primeiro dia e tal, mas ela diz, não é isso, Paulo, né? E aí o Paulo passa o braço pela cintura dela, aperta ela ao peito. Eu estava sentado, ela em pé. Meus lábios encontraram naturalmente o seu colo e se embeberam sequiosos na covinha que formavam nascendo os dois seios modestamente ocultos pela cambraia. Com o primeiro movimento, Lúcia cobriu-se de ardente rubor e deixou-se ir sem a menor resistência. E a Lúcia fica muito branca ali, né? E o Paulo começa a perceber nela algumas lágrimas que estão caindo. Retirei vivamente o braço. Enquanto Lúcia sentava-se trêmula, afastei-me revoltado contra mim, e ao mesmo tempo indignado contra essa mulher que zombava da minha credulidade e contra Sá, que me iludira. Então, o Paulo tenta agarrar ali e tal, fazer a questão sexual, mas ela começa, enfim, né, basicamente a chorar, né, a ter lágrimas, e o Paulo não entende realmente se essa mulher é prostituta mesmo, né. Aí o Paulo vai até a janela e tal, e ela pede para não se irritar com ela, e ele vai dizer, acabemos com isso, Lúcia. Sabes bem o que me traz à tua casa, é a questão sexual. Esta comédia de amor pode divertir os mocinhos de 18 anos e os velhos de 50, mas afianço-te que não lhe acha a menor graça. E ela diz que, muito pelo contrário, não é capaz de iludir, de enganar ninguém, né? Mas, há pouco, o que significavam essas lágrimas? Ah, não repare, sofro do coração. Às vezes sobe-me o sangue à cabeça, fico muito pálida e sinto uma dor aguda que me arranca lágrimas dos olhos. Bom, aí o Paulo começa a dizer, né, que ele seria um idiota, um panaca, ficar fazendo corte, paquera e tudo mais, já que ela é uma prostituta, pode ir direto ao ponto, né? E ela concorda e acaba dizendo, então tá, né? Tu veio aqui para sexo, ok, né? Ela começa a se dirigir para uma porta lateral, tinha uma cortina bonita, um quarto, né? Enfim, todo bonito. Lúcia não disse mais palavra. Parou no meio do aposento, defronte de mim. Era outra mulher. O rosto cândido e diáfano, que tanto me impressionou a doce claridade da lua, se transformara completamente. Tinha agora uns toques ardentes e um fulgor estranho que o iluminava. Era uma transfiguração completa. Então assim ela vai do anjo para o diabo aqui, né, na questão agora, né? E aí ela vai se despindo, enfim, vai soltando os cabelos, e o Paulo vê ela completamente nua. Esplendor de sua completa nudez, a mais formosa bacante que esmagara outrora com pé lascivo as uvas de Corinto. Saí alucinado. Então, eles fazem a questão sexual, né? E ele vê que ela tinha não só sexo para ele, né? Tinha uma questão de amor ali. Há mulheres gastas as máquinas do prazer que vendem autômatos só movidos por molas de ouro. Mas Lúcia não, sentia assim com tal acrimônia e desespero que o prazer a extorcia em cãibras pungentes. Seu olhar queimava, e às vezes parecia que ela ia estrangular-me nos seus braços ou asfixiar-me com seus beijos. Então ela, de repente, ela estende a mão aberta, né? Tipo, tudo bem, eu tenho meu preço. Aí o Paulo pega a carteira, enfim, né, e tal, mas ela não deixa. Estava gracejando, estava rindo de ti. Não é assim que me queria? E aí soltou uma gargalhada. Debalde em vão pediu uma explicação. Aí o Paulo, ele ia pegar de novo a carteira, né, pela segunda vez, mas aí a Lúcia larga um olhar nele assim que deixa ele com uma profunda vergonha, né? Aí, que magia tinham aqueles olhos fúlgidos, quando um sentimento forte lhe estoldava a doce serenidade. Conto-lhe estes fatos, aí ele se reporta a GM, né, como se escrevesse no dia em que eles sucederam, ignorando o seu futuro. Entretanto, talvez que, apesar disto, compreenda as palavras equívocas e as causas ocultas que naquela ocasião resistiram à minha perspicácia. Mas a senhora lê, e eu vivia. Então aqui um trecho metapoético, né? O Paulo conversando, né? Aí o Paulo lembra que só de ver a Lúcia, né, todos os desejos dele, assim, digamos, acordavam, né? Aí está no teatro, aí ele lembra de um rapaz, não lembra bem o nome dele, né? E ele vai dizer que no livro aqui ele vai chamar de Cunha. E aí o Paulo vê que muitas mulheres olham esse Cunha aí, né?
Aí está a Lúcia, disse Cunha, na segunda ordem. Está lá no teatro, né? Então ele vai aparecer um outro personagem agora que é o Cunha. Aí a ópera começa e tal, o Paulo vê a Lúcia sentada na frente de um camarote e tal, mas sem muitos adornos. Qual é a transformação da Lúcia agora? Agora não é mais aquela prostituta cheia de adornos, enfim, né? Ela está muito mais agora sem enfeites. E aí o Paulo diz que a Lúcia parecia que se tornar agora uma necessidade da vida dele, né? É uma bonita mulher, disse ao meu vizinho, com um ar de indiferença para disfarçar a minha emoção. E aí o que diz o Cunha? A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e excêntrica. Ninguém a compreende. Conheço-a apenas de vista, diz o Paulo, porém disseram-me que é uma boa moça, muito amável. Posso falar a esse respeito. Fui seu amante 4 meses. E por que a deixou? Aborreceu-se? Não a deixei. É seu costume. Um belo dia, sem causa, sem o mínimo pretexto, declara a um homem que as suas relações estão acabadas. E não há o que fazer. Aí o Cunha diz, né, que podem oferecer muito dinheiro para ela e quando ela está naquele humor insuportável não tem o que fazer, né? E aí o Cunha nota no Paulo um certo amor e carinho quando ele fala da Lúcia. Aí o Paulo fala sobre as joias dela, né, enfim, tudo mais, né? Que joias, se ela as vende? Não é possível. Também eu duvidei por muito tempo, mas tive a prova. Há aqui um senhor Jacinto, diz o Cunha, né, que fez sociedade com ela. Tudo o que lhe dão, até roupas, é imediatamente reduzido a dinheiro. Lúcia deve ter por aí em casa do Gomes ou do Couto seus 30 e 40 contos. Então a gente fica sabendo que tudo que ela ganha, ela acaba convertendo em dinheiro, né? E aí, detalhe, a ópera está rolando, enfim, eles estão conversando sobre Lúcia, né? O Cunha me parecia conservar vivas saudades de suas relações com essa moça, que ainda o interessava, apesar de tudo. Apesar de tudo, o Paulo, sabendo dela, a vida dela, enfim, né? Mulher de vários homens que já teve, enfim, dos problemas da Lúcia, ainda está muito louco por ela, apaixonado por ela, né? Bom, aí o Paulo, ele resolveu fazer o quê, né? Fazer a conquista da Lúcia, tipo, 1 semana, 2, né? Ser amante dela por 1 semana, começa a mandar flores para ela e tal, né? Perguntei-lhe afinal se me permitia acompanhá-la depois do teatro. E o que ela diz? Esta noite não me pertence. Não vais para casa? Não. Já sei, está convidada para uma ceia. Quem lhe disse? Em casa do Sá. Ou seja, por que a Lúcia não aceita o convite? Porque aquele convite que o Sá fez para o Paulo de ir lá na ceia dele, e o Paulo estava desconfiado que ela fosse, e realmente ela vai, ela foi convidada, né? Foi contratada, digamos assim, né? Não me lembrava que ele é seu amigo. E o senhor também vai para ter o prazer de tua companhia. Ainda não estou inteiramente resolvida, murmurou com lentidão, e atalhou logo com certo estouvamento. Porém não, vou, porque deixarei de ir, havemos de divertir-nos muito, o Sá tem bom gosto, certo? Bom, aí o Sá, a gente fica sabendo um pouco, né, que o Sá é aquele amigo do Paulo, um cara que morava num dos arrabaldes, né, enfim, da corte ali, numa chácara, tinha 30 anos, era rico, trabalhava muito, e às vezes ele dava aquelas festas todas, convidava muitos amigos, umas festas meio picantes ali. Bom, na casa dele era o reinado efêmero da devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. A sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras. Bom, aí o Paulo chega por volta da meia-noite, né? E os convidados aqui a gente tem a Lúcia, temos mais outras 3 mulheres, enfim, que o Paulo conhecia de vista. Tem um senhor de cabelos e barbas brancas, um tal de Couto, que vai ser importante o Couto. E tinha mais um que é o Rochinha, né? E aí começa, é meia-noite, vamos cear. E aí, em alguns momentos, né, o Paulo mostra que está escrevendo para aquela senhora, né? Anunciada a ceia, atravessamos o jardim para ir à sala do serviço. Não posso deixar de fazer uma breve descrição dessa parte da casa. Bom, aí ele descreve a casa como o bom romantismo fazia, né? Cheio de descrição, mostra uma mesa oval, mesa para 8 pessoas, muitos espelhos. Ao anunciar da ceia, Lúcia tomou meu braço que ia oferecer-lhe. Sentamos-nos a um dos lados da mesa em face de Sá. Aí nessa ceia, uma dessas 3 mulheres, enfim, tem a Nina, tem a Lúcia, tem a Laura,
E aí o que diz o Sá? Até uma hora, come-se. A hora seguinte, bebe-se. Finalmente, meus senhores, às 2 horas em ponto, imola-se a razão no fundo das garrafas. Ou seja, tipo, ninguém é de ninguém ali, né? Não tomei nem uma parte nesse primeiro tiroteio. Lúcia apenas dissera uma palavra. O Paulo está bem ali, né? Como um convidado, não está fazendo nada. Está ouvindo, está, enfim, especulando o que vai acontecer. Bom, aí continua o banquete e a Lúcia vai fazer uma proposta, né? Proposta bem de questões assim, né? Sexuais, né? Proponho que esta noite o Sr. Couto seja tratado por Coutozinho, que é mais terno, mais querido, e o Sr. Rochinha sem o embirrante diminutivo, que lhe dá uns ares de menino de colégio. Houve explosão de gritos e aplausos. Acrescenta de Sossá que a Nina chamará o Sr. Couto de nhonhô e Laura o Rochinha de papai. Não admito, diz a Lúcia, o incesto é contra a moral. Como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança, bocejou o Rochinha. Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer. E aí o Paulo fica totalmente para baixo, enfim, né? E o Paulo diz à senhora, a GM, a quem está escrevendo, né? Não pensava, quando comecei a escrever estas páginas que lhe destino, lutar com tamanhas dificuldades. Porque está sofrendo muito, né? Ao sempre ver a Lúcia como prostituta. Porque há episódios daquela noite que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória ou no fundo do meu tinteiro. Mas, fazer o que, né? Ele quer ser sincero, então ele vai colocar no papel. E aí o Paulo diz que tem, digamos, uma espécie assim de horror às reticências, ao não dito, às entrelinhas, então ele vai ter que colocar. Por isso, quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência, tremo. Se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali, não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido. Mas na minha história não, a minha história é imoral, portanto não admite reticências. Falarei sim o que aconteceu. Bom, aí a Lúcia chega no Paulo e diz, né, não lhe disse que nos havíamos de divertir muito? E o Paulo, já com um papo bem apaixonado, diz, né, contudo preferi estar só contigo. E aí a Lúcia diz, bom, mas só um pouquinho, Paulo, tem muita mulher bonita aqui e tudo mais, e qualquer uma delas vale mais do que eu, Paulo, né, enfim. E aí ele se queixa, mudemos de conversa, este tom de ironia me incomoda. Deste-me 1 hora de prazer, que não esquecerei nunca, não apagues o perfume desta lembrança. Aí ela diz que não importa isso, porque ele vai comprar outras horas de prazer, né, enfim, iguais ou melhores. Mas o senhor não sabe, então, que eu sou prostituta, né? E ele vai dizer, sei tudo, mas não quero saber, e menos ainda da tua boca. E aí o Couto vê que a Lúcia está ali parada, calada, né, enfim, e tal, meio trovando, né, enfim, e chama ela, né. Aí ele diz, meus senhores, confesso que a minha vaidade de anfitrião, amador das artes, está um tanto humilhada. Ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus quadros. E aí começam a ver os quadros, né, do Sá, são quadros todos eles de mulheres nuas, enfim, né, todo mundo dizendo, mas são realmente soberbas estas pinturas, exclamou o Couto. Que posições admiráveis, ressuscitariam um morto. Então são quadros sensuais de mulheres, né. E tu, Paulo, que dizes sobre os, digamos, né, os quadros? Aí o Paulo vai dizer, olha, digo que vi ontem um quadro deste gênero que eu não trocaria por todas as tuas pinturas. Na verdade está fazendo uma referência à Lúcia. Era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sob os olhos que a devoraram, os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocaram, e entre a cútis transparente corria o sangue que se precipitava do coração espadanando em cascatas. E aí, claro, né, eles perguntam, porra, onde tu descobriu essa maravilha? É meu segredo. Nem se pode saber o nome do artista, Sr. Silva. E aí ele não diz, né? E a Lúcia, sabendo que ele está fazendo uma referência a ela, rebate, né? Eu aposto, disse Lúcia, que o Sr. Silva, o Sr. Paulo, como os poetas, embelezou seu quadro. Viu o que sentia, mas não o que era. Bom, e aí o Sá vai dizer, pois meus senhores, continuou o Sá mostrando nessas pinturas, preparei-lhes uma agradável surpresa, e nada mais que o original delas. Não o original frio e calmo como uma pintura, mas um verdadeiro modelo vivendo, palpitando, sorrindo, esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres. Tá, e onde está isso aí? Lúcia vai nos mostrar. Então o que vai acontecer? O Paulo vai ver agora a Lúcia encarnando essas figuras, enfim, dançando na mesa, sensualíssima, né? E aí o Paulo chega nela e diz, Lúcia,
por favor, né, não vai fazer isso que estão te mandando, né? E ela responde, Paulo, é preciso pagar a conta da ceia. Trava ele da mão, eu te suplico, não faz isso. E o Sá vê, que é isso? Exclamou Sá, tens vergonha de Paulo? É a única pessoa demais que está hoje aqui? E aí o Paulo já vê, opa, não é a primeira vez? Perguntei empalidecendo. Será a primeira vez que copiará estes quadros, pois não há 8 dias que os comprei. Mas Lúcia não precisa de modelos, e já nos mostrou, não uma, porém muitas noites que tem, com a beleza dos anjos, o gênio da estatuária. Não é verdade, meus senhores? Ou seja, para o Paulo, cada palavra do Sá sobre os trabalhos já feitos por Lúcia, enfim, né, são facadas, digamos assim, né? E aí a Lúcia salta sobre a mesa, ela já arranca uma palma de um dos jarros de flores ali, começa a trançar os cabelos, começa a retrair os rins, começa a dançar sensualmente, né? Enfim, começa a imitar aquelas pinturas que estão ali. Revoltou-me tanto o cinismo, ergui-me da mesa. E aí perguntam para o Paulo, né? Se ela não admira, enfim, né? Se ele não está admirando e tal, mas ele diz que está sufocado ali pela atmosfera da sala e tal, eu precisava de ar. Abri a porta que dava para o jardim e saí. Bom, aí o Paulo vai fazer uma explicação um pouco longa agora para a senhora GM, né, o porquê da irritação dele. Compreenda agora por que a bacante fria e gelada para mim, na sua ardente lascívia. Por que ela ficou fria e gelada? A mulher que com seus encantos cevava outros olhos que não os meus, a estátua animada de desejos que eu não havia excitado, em vez de provocar em mim admiração, indignou-me, ou seja, ficou brabo com isso. Tive vergonha e nojo, e eu que na véspera apertara com delírio nos meus braços essa mesma cortesã, menos bela ainda e menos deslumbrante do que agora na sua fulgurante imprudência. E ele vai fazer um papo agora. Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega. Quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, onde a matéria se depara ao hálito de Deus. Quando, porém, a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista concupiscência de muitos, como no caso da Lúcia, há nisto uma profanação da beleza da criatura humana, que não tem nome, é mais do que a prostituição. Ele chega até a comparar, né, com uma jumenta no cio que, digamos, se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar o apetite sexual. Que motivo a obrigava a descer tão baixo, diz o Paulo? E aí a Lúcia termina o showzinho dela, volta pro lugar dela na cadeira, né, e tal. Ela fica meio sentida, né, o pessoal fica batendo palma. Aí o Couto diz a ela que o Paulo foi tomar, digamos, um ar no jardim, né. E aí o Sá pergunta para Nina, e tu, Nina, não queres que também admiremos a tua beleza? Dizia Sá. Nada, ainda não desci a este ponto, diz a Laura. Diz a Nina, né? E a Laura completa. Com efeito, é preciso ter perdido a vergonha, murmurou Laura com desprezo. E a Lúcia vê que as duas dão nos dedos dela, né? E ela vai lá e responde. Tens razão, Laura, perdi a vergonha para ganhar o dinheiro do que precisas. E desci a este ponto, Nina, desde que me habituei a desprezar o insulto, tanto como o corpo que nós costumamos vender. Então o que ela diz, ó, realmente, né, perdi a vergonha, mas dessa minha vergonha vem um dinheiro que tu precisa emprestado, que eu te empresto. E tu, Nina, né? Tu não pode falar nada, porque nós dois somos prostitutas, nós vendemos o nosso corpo também, tá? E aí a Lúcia fica indignada com as duas e sai dali. E o meu primeiro movimento foi de repulsão, diz o Paulo, mas não sei que atração irresistível me prendia essa mulher que a segui de longe. E aí a Lúcia fica, na verdade, procurando o Paulo e tudo mais, né? Acha ele no jardim, se aproxima, toma ela nos braços. Para que te prestas estas coisas? Diz o Paulo, né? Aí ela começa a chorar e diz que o Paulo viu agora a sua alma e o que ela era e é. E ela fica com uma certa vergonha, né? E ela pergunta se o Sá já não tinha dito a ele, né, que ia acontecer isso e tal, que ele já... Enfim, né, que ela pensava que ele já ia vir preparado para ver e tal, né? Não sabia o que se tinha de passar. Suspeitava que te havia de encontrar aqui, porém nunca pensei que homens de educação, como o Sá, achassem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação. E ela vai dizer assim, Paulo, eles compram o seu prazer onde o acham. A degradação e a miséria é a de quem recebe o preço. Senti isso hoje. Então, ela começa então também a fazer reflexão aqui sobre a profissão dela, né? Aí o Paulo pede para ela prometer que nunca mais faça esse tipo de coisa. Ela vai dizer, eu lhe juro, disse com a fala grave e comovida.
E aí ela pergunta se o Paulo vai acabar desprezando ela por causa disso, né? E o Paulo diz que não, né? De jeito nenhum. Lúcia aproximou-se pouco e pouco. Se não tivesse vindo, suspirou ela, ao menos ainda poderia dar-lhe um pouco de prazer, já que nada mais tinha para dar-lhe. E por que não me darás ainda, Lúcia, esse prazer? Depois do que se passou, tu vai me querer ainda? Cala-te, murmurei surdamente. Tu és uma criança, não tens culpa do que fizeste. E aí, ela pergunta se ele perdoa mesmo, ele diz que sim e tal, né? Quero-te para sempre, quero que sejas minha e minha só. E aí eles vão até uma espécie assim de cama, de relva que tem por ali, né? E tal, com os jasmineiros, enfim, né? Sim, esqueça tudo e não se lembre que já me visse, seja agora a primeira vez. Os beijos, Paulo, tá? Vai dizer bem assim, agora é uma parte importante, né? Os beijos que lhe guardei, Paulo, ninguém os teve nunca. O que ela está dizendo, né? Esses beijos, acredito, são puros, são de amor, porque o resto foram beijos só de prostituição. Não fui eu que possuí essa mulher, e sim ela que me possuiu todo e tanto. Ou seja, eles se amam ali no jardim do Sá, né? Transam ali mesmo, passam a noite ali mesmo, né? E quando o primeiro raio da manhã, tremulando entre as folhas rendadas, veio esclarecer-nos, Lúcia, reclinada a face na mão, me olhava com o ressombro da doce melancolia que era a flor do seu semblante em repouso. E aí o Paulo está dizendo que à noite viu a prostituta, e agora via uma menina tímida, uma menina ingênua, né? Lúcia disse-me adeus, não consentiu que a acompanhasse, porque isso me podia comprometer. Insisti em vão, e recolhi-me do meu lado, quebrado de fadiga e sono. Em casa de Sá já se dormia quando partíamos. Aí o Paulo vai dizer, né, que acordei por volta de 2 horas e fui escrever. Lembrando que ele está escrevendo, escreve para a família, mas escreve também, depois a gente fica sabendo para essa senhora GM aí. Depois da noite que passara, talvez suponha que fiz versos, pois engana-se, fiz contas. O Paulo começa a dizer, né, que ele era pobre, mas tinha uma vantagem, estava independente, ali, formado, no ardor da mocidade, não tinha encargo de família, era solteiro, né? E está com essa intenção de se estabelecer no Rio de Janeiro, mas queria ainda dar, digamos, um ultimato, assim, fechar com chave de ouro as extravagâncias, digamos, de uma juventude. Quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria 1 ou 2 meses da vida que eu ainda queria viver por despedida? Então o Paulo ele separa o necessário, né, para a vida dele e tal, né, e começa a caminhar nas ruas do Rio e tal. Ele quer fazer o quê? Queria fazer horas para ir ver a Lúcia. Bom, aí o Paulo, ele vê umas joias bonitas e tal, mas ele não tem esse valor para comprar para a Lúcia. Aí ele vai lá e compra um adereço assim, muito lavrado, assim, uma bijuteria barata, simples, né? Que é o que ele tem para comprar para a Lúcia. Não resisti, comprei o adereço e tão barato que hesitei se devia oferecê-lo para Lúcia. Seriam 4 horas, achei Lúcia reclinada no sofá. E aí, ela chega e diz que ele pode ver a hora que ele quiser e tal, e ele pensa, talvez que ele está enchendo o saco dela. Ela diz que não, né? Mas diga-me, continua acariciando meu rosto com a mão travessa. Deveras pensou hoje alguma vez em mim, ou esqueceu-se apenas nos separamos? Tanto, diz o Paulo, pensei em ti que te trouxe uma lembrança. E ele dá a joia, né, e tudo mais. Ela fica muito feliz com a joia. E, claro, obviamente, ela sabe o valor das joias, sabe o que é caro e o que não é. E mesmo assim, ela tem uma alegria, assim, infantil ao receber essa joia. Que bonito, meu Deus, exclamava a cada instante. Quero ver como me fica. Hei de trazê-lo sempre. E aí, de certo modo, ela não quer a presença dele ali só para trazer joias e tudo mais, né. Compreendo hoje as rápidas transições que se operavam nessa mulher, mas naquela ocasião, como podia adivinhar a causa ignota que transfigurava de repente a cortesã depravada na menina ingênua ou na amante apaixonada? E aí a Lúcia acaba pedindo para o Paulo jantar com ela, né? Foi para mim que te fizesse tão bonita? E para quem mais? Disse com um acento queixoso. Bom, aí eles ficam vendo, né, estrelas, fica um romantismo ali exagerado até, né? Aí ela diz, ali está a minha estrela, olha, sou eu. Disse-me mostrando Lúcifer, que se elevava no oriente, límpido e fulgurante. Não pude deixar de sorrir. És muito linda no céu, sobretudo hoje que vestes um manto de tão puro azul, mas eu te prefiro aqui junto de mim, Lúcia. E aí, reparem, né, ele está sempre cheio de cortejos, enfim, carícias, ele é muito apaixonado por ela, né? Às 10 horas quis retirar-me. Lúcia suspendeu-se ao meu ouvido e balbuciou muito baixo uma súplica. Fique.
Havia meio de resistir a semelhante pedido? Bom, aí no dia depois, né, o Paulo acaba encontrando o Sá e que pergunta, né, o que aconteceu e tal, né? O Paulo diz que depois da coisa lá voltou para casa, né? E aí o Sá já diz: com Lúcia já se sabe, ainda estás muito atrasado, Paulo, né? E o Sá sempre lembrando pro Paulo que a Lúcia é uma prostituta, né? E apresenta até uma carta para o Paulo que era da Lúcia, né? O senhor enganou-se, sou eu que lhe devo, e tanto que não lhe poderei pagar nunca. Reparem, né? O Sá ia pagar os trabalhos da Lúcia, e a Lúcia vai dizer: o senhor enganou-se, sou eu que lhe devo. Por quê? Porque nessa ceia e tudo mais que a Lúcia apresentou, ela acaba, digamos, saindo de vez, né, digamos, desses trabalhos e tal. Ela já basicamente não depois que ela conheceu o Paulo, ela não ficou com mais ninguém, certo? Aí o Paulo se sente bem lendo a carta, né? O Sá diz que ela se arrependeu do que fez e agradece ao Paulo pela lição, né? Somos ambos moços, Paulo, porém eu sou mais velho 3 anos de idade e 8 anos de Rio de Janeiro. A corte é um país onde se envelhece depressa, por isso não te admire se falo como um homem de 50. Queres te divertir, é justo, é mesmo necessário, porém não tomes Lúcia a sério, não vai se apaixonar por essa mulher, ela é uma prostituta, né? Sabes que terrível coisa é uma cortesã quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem. Como não tem amor e não pode ter, como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e não uma excitação dos sentidos. E o Paulo não entende bem a lição, né? Porque está deixando bem claro que uma prostituta não pode se apaixonar, né? Mas aqui vem este sermão, Sá. As minhas relações com Lúcia não tem nada que se pareça com o teu romance que tu está descrevendo aí, né? Quando essa mulher é Lúcia, o próprio José devia temer Paulo. Enfim, faz um ditado popular aqui, né? É perigosa assim? Perguntei zombando. E aí, a pergunta é do Sá, né? Tu vai resistir a essa mulher, né? E o Paulo pergunta para ele: tu não resististe? E ele diz: com muito esforço. Aí o Paulo ainda fica ironizando alguma coisinha, né? E aí o Sá diz: não, cumpri o meu dever de amigo, cumpre o teu de homem sensato. Adeus, não leve Lúcia a sério, tá? Bom, o Paulo volta à casa da Lúcia, aí lá tá a Laura, lembrando que a Laura é uma daquelas mulheres que falou que não se rebaixaria tanto como fez a Lúcia, e a Lúcia deu nos dedos dela dizendo que ela se rebaixava principalmente para pagar o aluguel dela, né? Coisas assim. E lá estava a Laura, e a Laura, o Paulo chega e a Laura está dizendo para a Lúcia, né? Eu te deixo, eu estou indo embora, mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste. E o Paulo chega bem nessa hora aí, né? E aí a Lúcia diz que não precisa agradecer e tal, e acaba quase expulsando a Laura dali, né? E a Laura está saindo, a Laura finaliza: tu me expulsas da tua casa, não tenho direito de me ofender, acabas de pagar o aluguel da minha, certo? A porta fechada por Lúcia bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram. E aí o Paulo ouve esse diálogo e claro que compreende tudo, né? Que a Lúcia tinha ajudado a Nina com o pagamento do aluguel. E aí lembrar que a Nina, essa é a mesma que ela tinha dado nos dedos da Lúcia na noite anterior. Acabava de fazer, digamos, uma ajuda à mulher que ofendeu ela, né? E aí a Lúcia não quer falar sobre isso e tal. E o Paulo diz: não, fizeste uma esmola, é generoso. Quiseste ocultá-la, é modesto, né? E ela faz um pedido a ele: só há de entrar aqui 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. E aí eles meio que fazem, né, uma espécie assim, como está muito conturbado entre eles, está entrando para um campo muito pessoal, não profissional, digamos, né? Então ela pede para ele vir 2 vezes por semana ali, né? Bom, diz ele: as nossas relações duravam havia 1 mês. E aí o Paulo vê a Lúcia esconder num vaso a chave, né, da gaveta onde guardava o dinheiro dela. Cometi a indiscrição de abrir 1 vez por semana essa gaveta e deitar a soma que comportava com a minha fortuna e com o luxo em que ela vivia. Ou seja, o Paulo vai lá e paga os trabalhos. Vai depositando, digamos, ali na poupança caseira da Lúcia, né? Já por diversas vezes, Lúcia tinha aberto a gaveta. Era natural que houvesse percebido, e contudo não dissera uma só palavra. Bom, e a Lúcia vai passando o tempo, ela acaba aceitando o dinheiro do Paulo e vai dizendo: obrigada. Como explicar essa rápida e extraordinária mudança? A mulher que 2 dias antes se indignava com um oferecimento delicadamente feito, agora não só recebia o serviço oferecido, mas agradecia com tanta efusão e reconhecimento. Às vezes lia para ela ouvir algum romance ou a Bíblia, que era o seu livro preferido. Detalhe aqui, né? A questão dessa purificação da alma que a Lúcia vai
acabar tendo depois, né? Bom, aí a Lúcia, ela também conserva todo esse hábito da leitura, do estudo. Apesar de minhas instâncias, Lúcia recusava ir ao teatro, sair a passeio ou gozar de alguns dos poucos divertimentos que lhe oferecia esta insípida cidade. E aí, imagina, né, a corte oferecendo pouca coisa, imagina o resto do Brasil, né? E a Lúcia diz que não sabe quanto vai durar a felicidade dela, ela não quer desperdiçar, então, né? E o Paulo, ao mesmo tempo, recebe um convite para ir na casa de um senhor, que ele coloca lá apenas um senhor R, ponto, certo? E ele pega e mostra a carta para Lúcia. Deve ir, respondeu adivinhando meu pensamento. Entretanto, tu renuncias aos teus divertimentos por minha causa. Por que não farei o mesmo? Diz o Paulo. Eu vou também, não quero ir. Essa partida não é só um divertimento para o senhor, é também um dever, né? Assim queres que vá me divertir sem ti? E ela diz, sim, pode ir, sem problema nenhum, né? E aí, ela acaba dizendo, né, que não pode acompanhar o Paulo exatamente pelo julgamento da sociedade. Vamos ver que ela é uma prostituta. Aí o Paulo vai para essa festa na casa desse senhor R, aí dança com uma jovem. Lá também está o Sá. O Paulo meio que evita o Sá para não fazer perguntas sobre a Lúcia, né? Mas chega uma hora que o Sá chama ele, né? Bem, ouve então o que estão dizendo de ti. Para que não dou peso à maledicência, o Sá? O que dizem de mim não importa, né? Há aqui no Rio de Janeiro certa classe de gente que se ocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria. E em parte dou-lhes razão, ou seja, são fofoqueiros ali, né? E aí o Paulo tá mais uma vez ainda, o que tu pretendes com isso? Que me importa o que pensam a meu respeito? Eu não tenho reputação a perder, mas tenho reputação a ganhar. Tu é amante da Lúcia há um mês e eu te conheço, sei que estás te sacrificando por ela. Bom, aí o Sá diz que dá pra ver isso, notar que a Lúcia mudou, a Lúcia não aparece mais no teatro, não roda no carro mais rico a partir de agora. Aí o Sá, né, diz que estão dizendo que o Paulo está vivendo às custas dela, e o Paulo vê que a Lúcia tinha razão quando ela dizia, né, que as relações entre eles, se fossem conhecidas, o povo ia ficar falando e tal, né, e por isso que ela faz questão de esconder. Saí bem decidido a pôr um termo, um fim à situação vergonhosa e humilhante que me achava colocado. As palavras de Sá me queimavam os ouvidos. Eu vivendo à custa da Lúcia, eu que esbanjava minha pequena fortuna por ela depositando o dinheiro lá, né? E aí o Paulo vê a Lúcia na rua, né? E a Lúcia pergunta se ele se divertiu muito. E ele diz, muito, nem faz ideia. E aí ela diz, eu vi, disse timidamente. Paulo não compreendeu. O que aconteceu aqui, né? A Lúcia diz que viu passear na sala com as moças, que acompanhou o Paulo toda a noite. Porque o que ela fez? Ela alugou um miserável quartinho de um botequim na frente da casa desse senhor R. O que ela fez? Ela alugou só para passar a noite vendo o Paulo. E ela diz que não há nada no mundo que ela deseja tanto como ficar vendo ele, né? Então, enfim, a gente tem as duas pessoas bem apaixonadas aqui, né? Has de confessar que não é muito agradável. Se pensas que é este o meio de me prender, estás completamente enganada. Aprecio muito a minha liberdade, diz o Paulo. Deves te lembrar que entre nós não existem compromissos. E ela diz, né, que entende e tal, e ele diz, né, não é para ficar espiando, né? Perdoe-me, fiz mal, não o farei nunca mais. Era a primeira noite depois de um mês que passava no hotel e longe de Lúcia. Como me achei só no deserto da nova existência que ia começar. Bom, aí o Paulo, ele tenta dar um tempo, mas não consegue, né? E aí ele vai até a casa da Lúcia. Bom, o que ele pensa? Tinha refletido, essa amizade não podia continuar. Ele queria a amizade até um pouco dela, mas não ser o amante exclusivo, né, dela a partir de agora. Aí ele chega e diz, sabes que eu não sou rico, Lúcia. Sou pobre e não posso sustentar o luxo de uma mulher como tu. E aí a Lúcia diz que o que ganhou dele está de bom tamanho, mas o Paulo disse que ela, né, no mês que passou, não teve uma vida brilhante como era antes. Ele está notando que ela está perdendo dinheiro, né? E aí o Paulo diz, né, que acha que o pessoal diz que ele está vivendo às custas dela e tal, ela fica magoada, e enfim, né? E aí ela diz, então tá, tu quer que eu tenha amantes? Eu teria amantes, tá? E aí o Paulo sai. E aí à tarde ele passa, né, pela uma rua e tudo mais e vê a Lúcia na casa do Desmarais. E ali estava também o Couto e o Cunha, né? E aí ele diz que sentimento me obrigava a parar
na loja para seguir com os olhos essa mulher, a posse exclusiva da qual eu acabava de renunciar. Ou seja, ele disse que não quer mais nada com ela, que ela pode ter amantes, enfim, né? Só que dá meia hora ele vai atrás dela. E claro que ela já está lá conversando com outras pessoas. E aí o Paulo vê que ela está cercada de apaixonados, enfim, né? Faz o Paulo sofrer. Lúcia me viu, porém não me deu atenção. E ela troca palavras meio que em segredo com o Couto, né? Passando junto de mim, cortejou-me e disse-me em voz baixa: "Tá satisfeito? Não queria que eu tivesse amantes, né?" O Couto apressou-se a oferecer-lhe a mão para ajudá-la a entrar no carro. "Até logo", disse ela bem alto. Podia me restar a menor dúvida? Lúcia era amante do Couto. E aí o Cunha passa e diz, né? "Rei morto, meu velho, rei posto", disse o Cunha, que chegara à porta para ver a Lúcia entrar no carro. Aí o Paulo disse que o Cunha está enganado, né? Porque ele ficou apenas um tempo com ela, não tem nada a ver, né? E tal. E aí o Couto ouve e vem ali junto, mas meio que sai de perto e tal. E à noite, quando dei por mim, subi as escadas de Lúcia novamente. Aí o Paulo sente essa necessidade invencível, digamos assim, de ver a Lúcia sempre, né? Aí ele chega lá e vai ironizando: "Ainda não felicitei pelo seu novo amante." E aí ela tá toda arrumada, ela vai sair realmente, né? O Paulo pergunta, né? "Pode saber onde é que vai, se não é segredo?" E aí a Lúcia diz: "Estou à espera de alguém." "Diga do senhor Couto, já não é segredo, eu sei." Aí o Paulo quer se retirar, mas ela diz, né? "O senhor está na minha casa. Não a chamo de sua para não ofendê-lo, ou para que não me venham tentações de ficar." E aí ela diz, né, e tal. O Paulo diz: "Mas tu ficaria assim? Não quer que eu saia de casa? Basta dizer uma palavra." "E a senhora ficaria? Duvida?" Com um movimento rápido, Lúcia correu a mão pelos cabelos e o penteado desfez-se como por um milagre. Aí o Paulo vê, né, que ela realmente tirou tudo que tinha e tal, e o Paulo diz: "Pô, não faz isso." Aí está o Couto, ele vai ficar furioso e com razão, vai achar que fui eu, né, e tal. E aí o Couto entra e pergunta, né, porque ela não está arrumada. E ela diz: "Não vou ao paraíso", disse Lúcia finalmente. "Como, minha amiga, que capricho é esse? O baile deve estar brilhante, né? Prefiro ficar em minha casa. O senhor Silva, o Paulo toma chá comigo." E aí o Couto, que não tinha visto o Paulo, vê o Paulo sentado no sofá, né, e não cumprimenta, né? Então esse é o motivo pelo qual não vai no baile? E foi para isso que me mandou chamar e me fez acompanhá-la esta manhã pela rua do ouvidor? O meio é engenhoso. Finge-se um arrufo e põe-se o amor em leilão a quem mais der. Então o Couto vê que ela tá fazendo o que, né? Joguinho e tal. Ali. E aí ela diz que não é verdade, né? Mas que ele pode falar o que ele quiser, porque ela já está acostumada a ouvir infame e tudo mais, né? Aí o Couto vai saindo, o Paulo pede, né, para a criada chamar o Couto, né? Aí o Paulo diz para Lúcia que ele vai embora e que ela tem que ir para o baile. "Esta noite a senhora não se pertence. É um objeto, um bem do homem que a vestiu, que a enfeitou e cobriu de joias, para mostrar ao público a sua riqueza e generosidade. A senhora vai ao baile. Morta podem levar-me, viva não." Quando essa pobre mulher atingiu o sublime do heroísmo e da abnegação, eu desci até a estupidez e a brutalidade, diz o Paulo, né? Aí o Couto volta e aí o Paulo diz: "A senhora arrependeu-se, está pronta a acompanhá-lo ao baile." "E ao senhor é que devo agradecer essa resolução repentina", diz o Couto, né? "Pois saiba que vou a esse baile", disse Lúcia, "unicamente porque o senhor Silva, Paulo, me ordenou, e devo obedecer a ele." E aí ela vai para o baile, o Paulo também vai nesse baile, e ele vê que a Lúcia está perto da Nina, e a Nina não sabia, né, que as relações entre o Paulo e a Lúcia terminaram, digamos assim, né? E aí o Paulo quer provocar ciúme na Lúcia, né? Por isso ele chega na Nina. Então, uma hora depois do baile, disse eu, alçando a voz. "Sim, mas segredo", respondeu Nina, levando o dedo na boca. "Estará só?" perguntei, para mais fazer ainda ouvir a minha fala. Ou seja, ele fala um pouquinho alto para a Lúcia ouvir que ele vai sair com a Nina, né? Bom, o Paulo depois vai comentar que fez uma infantilidade, né? "Não conheço mais estúpido animal do que seja o bípede, implume e social, que chamem homem civilizado. Na véspera eu era feliz, e como remate da minha demência, depois de haver torturado aquela pobre mulher, depois de a ter insultado covardemente, acabava de entregá-la a um velho estrião para agarrar-me à fralda da primeira saia que passava pelo meu caminho." Aí o Paulo se considera uma criança, basicamente, né, ao fazer isso, né? Ele vai dizer: "Foi uma noite horrível. O baile terminava às 2h. E aí na retirada o Paulo fica vendo que o Couto está esperando a Lúcia na porta, partem de carro, e ele diz: "Está acabado", disse comigo, "não pensemos mais nisto." Aí o Paulo vai com Rochinha comer num hotel,
E o Rochinha começa a contar histórias da Lúcia, né? E acaba dizendo, né? Não acredito ainda que esse Diógenes do Couto seja seu amante. Ouvi-a confessar esta noite mesmo, saíram juntos do baile. Pois admira-me, diz o Rochinha, porque há muito tempo que ele, o Couto, persegue a Lúcia em vão. Lúcia tinha de tal birra que no dia em que o via ficava de um humor insuportável. Aí o Rochinha começa a dizer, olha, eu acho que não são amantes, não. De repente ele só levou para casa, porque eu já vi o Couto oferecer dinheiro para ela, nunca aceitou. E aí o Paulo, opa, né? Aí o Paulo vai correndo até a casa da Lúcia, mas a Lúcia não tinha voltado ainda, né? E aí, claro, porque ele acha, ela tá com o Couto. E aí o Paulo vai pro hotel dormir. E essa pobre moça Nina, inocente da minha loucura, que talvez por meu respeito perder o seu amante, Paulo fica pensando, porque ele marcou com ela, mas não foi, né? Na verdade, foi só para fazer ciúme. E de repente a Nina perdeu algum cliente esperando o Paulo ali. Bom, pensava, chegando à casa de Nina, encontrar um rosto fechado. E vai até a casa da Nina, né? Mas a Nina vai lá, abraça ele e tal. Estou muito zangada com o senhor. Ah, cuida que a pulseira que me mandou paga o prazer de sua companhia e enganou-se. Eu acho que só mandou o pagamento aqui, eu queria estar com o senhor, né? Aí o Paulo não entende, porque o Paulo fala assim, eu não mandei nada para ti, né? E a Nina diz que recebeu pela manhã, e aí ela traz e mostra para o Paulo que ela recebeu. Tinha reconhecido a pulseira de brilhantes que dera a Lúcia no dia seguinte à ceia do Sá. Ou seja, o Paulo deu uma pulseira para a Lúcia, o que fez a Lúcia? Mandou para a Nina como pagamento. Aí o Paulo fica indignado com a Lúcia, vai até ela de novo, né? Peguei maquinalmente nas joias que estavam sobre a cadeira. Estas joias são de pouco valor, né, Lúcia? Mas falta uma aqui, a mais insignificante que eu te dei. Cadê ela? Foi uma loucura, e eu mereço toda a sua cólera, Paulo. Mas para que me fazer penar assim, meu Deus, que prazer ele podia dar a essa mulher, a Nina. E aí ela acha que o Paulo transou com a Nina, né? E aí o Paulo responde, tá, e a senhora não chamou um velho desprezível, Couto, para sua casa? E aí ela vai dizer que é diferente, né? Porque ela foi atirada, digamos, contra a vontade dela pro Couto. E o Paulo não, o Paulo foi querendo a Nina, né, e tal. E aí o Paulo vai para perto dela, né, e tal. E diz que quem deve pedir perdão desta, como de todas as vezes, Lúcia, sou eu, mas não o mereço, não. E aí o Paulo diz que, enfim, procurou ela de noite, não viu e tal, né, e ela diz, não fale mais nisso, acabou, foi um pesadelo que tivemos. E aí a Lúcia diz, olha, o Couto não tocou em mim. Aquele homem não tocou no meu corpo, porque até a mão que roçou na sua estava calçada com esta luva. E o Paulo não entende, né? Como assim, Lúcia? Não me enganas, né? Enfim, eu fui lá e tal, tu não estava na tua casa. Que juramento quero que ele dê? O mais sagrado. Daí o que ela vai dizer? Ela disse assim, eu também estive na rua. Então talvez na mesma hora que tu estava na rua me procurando, eu estava na tua rua querendo saber se tu estava em casa ou não, né? E aí, claro, o Paulo vê que pisou na bola, se abraça e tudo mais, mas aí começa uma outra tendência na Lúcia, né? Ela começa a dizer que está doente, está do coração. Sim, sofro dessa moléstia do coração que há de me matar. E aí a Lúcia diz, né, eu nunca me deitaria com o Couto, tá? E aí o Paulo pergunta se ela vai ficar sem a pulseira e tudo mais, né? Não fale mais nisso, deixa ir, queimava, ficou-me em sua lembrança. Decorreram mais 20 dias nessa novela de amor aí entre Paulo. Chega uma hora que o livro fica chato, né? Não tem como, né? Esse vai e vem, meu Deus do céu, né? Bom, vamos seguir, né? Vamos pro final. Aí o Paulo ele vai visitar a Lúcia, e aqui é importante, né, porque a Lúcia está lendo o romance A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, e o Paulo vai levantar a questão, né? Lúcia teria como Margarida, personagem da Dama das Camélias, a aspiração vaga para o amor? Sonharia com as afeições puras do coração? E a Lúcia está lendo a Dama das Camélias, ela começa a dizer que esse livro é uma mentira, uma exageração, diz que a Margarida, a prostituta, não poderia nunca amar. Como é que ela vai dar o mesmo corpo que tantos outros tiveram, digamos, né? Enfim, e depois para um só. E aí o Paulo se liga, pô, só um pouquinho, mas tu também deu corpo para vários homens, né? Enfim, pelo que vejo, Lúcia, tu nunca vai amarás na tua vida, né? Eu? Que ideia, para que amar? O que há de real e de melhor na vida é o prazer, e esse dispensa o coração. Quando eu lhe ofereço um beijo meu, que importa ao senhor que 1000 outros tenham tocado o lábio que o provoca? A água lavou a boca, como o copo que serviu ao festim, e o vinho não é menos bom, nem menos generoso no cálice usado do que no cálice novo. Aí o Paulo diz, então bem, deixamos em paz a Dama das Camélias, nem tu és a Margarida, Lúcia, nem eu sou o Armando, o personagem da Dama das Camélias, né? Enfim, o Paulo. E aqui, claro, vou fazer um destaque, né?
ao ler A Dama das Camélias, o Alencar meio que já antecipa o que seria possível crítica que ele ia sofrer e tal sobre imitar outra obra, porque obviamente que ele pegou A Dama das Camélias e adaptou, é uma adaptação do Alencar a uma estética mais genuinamente brasileira, certo? Ou seja, ele não pode pegar o mesmo estilo europeu de, enfim, né, da sociedade e aplicar no Brasil, ele tem que fazer essa adaptação aqui, tá? E mais tarde, depois de uns 10 anos que foi publicado o livro, o Lucila, o Alencar ele faz defesa da Lucila, diz que não é plágio da Dama das Camélias, e sim o contrário, né? Porque na Dama das Camélias a intenção do Alexandre Dumas foi provar que a mulher podia, de certo modo, né, se regenerar pelo amor e, digamos, para o amor. Já a Lucila foi provar que a mulher pode regenerar-se, digamos, pelo coração, mas não por amor feliz, certo? Até porque a gente vai ver o final. Isso por quê? Porque a Lúcia sempre vai achar a lembrança do erro dela, certo? A todo momento ela vai ver que ela errou ao ser prostituta. Bom, Paulo leva a Lúcia para um teatro, né? Ele vai dizer que as nossas relações tinham se modificado insensivelmente depois do choque violento que sofreram. Bom, o Paulo disse que ela guarda para ele uma fidelidade exemplar, né? Não se admire, pois, se eu lhe disser que já não ia todos os dias à casa da Lúcia, apesar de suas instâncias. Contudo, sentia que a minha presença ainda lhe era agradável e que ela desejava, se não ardentemente, como uma doce emoção. Bom, aí no teatro, Paulo vai falar com a família do Sr. R, aqui onde ele foi, né, e tudo mais, vê uma mulher bonita também, né, que ele pensa que talvez fosse capaz de esquecer a Lúcia, né. Não sei se a senhora GM achará prazer na leitura destas cenas sem colorido, estirado diálogo entre dois atores, raro interrompido pelo mundo, que lhes atira um eco de seus rumores. Fui ver a Lúcia. Bom, e ela fica olhando, né, com o binóculo na direção do camarote para ver se o Paulo está com alguém, enfim, né. Nenhuma palavra a respeito da francesa, o que me contrariava, como devia supor. Aí o Paulo vai lá e meio que provoca ela, né. É uma mulher bonita essa francesa, não achas? Repliquei fingindo indiferença, mas realmente humilhado pela calma e sossego de Lúcia. O que diz a Lúcia? Não conheço nenhuma no Rio de Janeiro, nem mais bonita, nem mais graciosa, merece todas as atenções de que a cercam, Paulo. Então a Lúcia não está, digamos, né, querendo fazer uma briga de novo de ciúme aqui, né? Tenho acaso o direito de me queixar? Disse com melancolia. O prazer que ela promete, diz a Lúcia, sinto que já não posso dá-lo. Porque não queres, porque já não és mais a mesma, diz o Paulo. Não, de certo, não sou a mesma, mudei tanto. E o Paulo não consegue entender a mudança que ela vai ter a partir de agora, né? Dias depois estava em casa da Lúcia, conversamos tranquilamente com dois bons amigos no momento de expansão. E a Lúcia começa a contar coisas do passado e tal. Pela primeira vez ela vai se abrindo, mostrando um pouco assim de que ela não quer ser a prostituta, ela quer ser a pessoa, enfim, que tem um passado que perdeu, né? Pela primeira vez também, desde o momento em que a conhecer, a Lúcia se mostrará curiosa a respeito do meu passado, de minha família e de minhas ambições de futuro. Naquele dia, pois, satisfazendo o seu desejo, falei-lhe pela primeira vez do meu verdadeiro eu, das minhas esperanças, das minhas afeições, dos meus sonhos. Ela ouvia tudo com interesse. A Lúcia, né, ela vai... ela vai ouvindo com certo interesse, e ela está com um traje mais sério, sem efeito algum, ainda pronta para sair. No momento de entrar no carro, já no teatro, no passeio, bastava uma palavra minha para fazê-la voltar, muda e fria, é verdade, mas obediente e resignada. Em qualquer ocasião, a qualquer hora do dia ou noite, se meu lábio procurava o seu, achava-o seco e áspero, mas dócil a carícia. Ou seja, ela deixa, mas é aquela coisa seca, né? E a Lúcia fica doente. E aí o Paulo diz que vai achá-la, né, instalada em sua casa, uma enfermeira, uma tal de senhora Jesuína, mulher de 50 anos, seca e já encarquilhada, como quem embirrei solenemente desde o momento em que a vi. Então, por que ele embirra com a senhora Jesuína aí, né? Porque ela não deixa o Paulo ficar um momento sozinho junto com a Lúcia. Paulo não consegue se aproximar. E aí ele pergunta para ela, né, qual é a doença Jesuína da Lúcia. A Jesuína diz que não sabe o nome. Tá, e qual é o médico que trata dela? Ah, um tal, não lembro agora, mas é bom doutor. A que horas costuma vir? Não tem hora certa. Então sempre cheio de evasivas, assim, né? E o Paulo quer falar com o médico para saber, enfim, o estado da Lúcia, mas não consegue. Decorreu uma semana, Lúcia tinha se restabelecido completamente. Continuávamos as nossas longas conversas de outrora, mas não a sós. Por quê? Porque a Jesuína fica ali, né, de dama de companhia, né?
Aí o Paulo pegou implicância com ela e disse: já estás boa, Lúcia, não precisa mais de enfermeira. Que faz esta velha aqui? Faz-me companhia, vivo tão só, diz ela. Aí o Paulo diz, né, que eu não vou voltar mais enquanto ela estiver aqui. Tá, Paulo, não a encontrará mais. De fato, no outro dia não encontrei a Jesuína, a Lúcia estava só. Bom, aí a Lúcia diz que não teve médico ali, que foi uma mentira, né? Ela teve uma ligeira indisposição e tal, né? E o Paulo está e aqui veio a história daquela velha ali, a Jesuína. Chamei esta mulher, Paulo, para junto de mim, porque tenho medo de estar a sós com o senhor. E aí ela diz, né, o Paulo, mas por que e tudo mais? Porque ela não quer ficar assim, porque ela diz que não pode fazer as vontades do Paulo, né? Isso quer dizer que eu te incomodo vindo aqui? Ao contrário, meu Deus, é a única alegria que tem neste mundo. Dê-me esse consolo. Venha conversar comigo todos os dias. Ainda voltei uma vez à casa de Lúcia. Era natural, à medida que eu sentia essa criatura desapegar-se de mim, agarrava-me a ela com uma ânsia do náufrago. Aí o Paulo suspeita que a Lúcia tem amante. Porque o Paulo vê um vaso de cristal ali, tal, com uma flor, tinha uma carta, né? Enfim, obviamente um presente dado a ela, né? E ele pergunta se ela está com alguém. E ela diz que não, mas o Paulo aponta para o vaso, tá, isso aqui. Ela diz, tu quer saber? Pode ler a carta. E era uma carta do Cunha. E o Cunha está insistindo, né, para aceitar, que ela aceite, né, enfim, um programa e tal, né? Tá oferecendo muitas condições boas, dinheiro e tal, né? Enfim, Lúcia tomou minha carta das mãos e, sem ter, rasgou-a friamente. Não desconfie, Paulo, desse menos de que qualquer outro. Ele já foi meu amante, mas uma noite eu vi a sua mulher, que ele abandonava por minha causa, triste e pensativa. Desde esse momento deixou de existir para mim. Aí o Paulo não sabe bem o que falar, né? Assim, Lúcia, se tu tens amante e deseja guardar a fidelidade, é diferente. Podemos ficar amigos e ver-nos ainda de vez em quando. Mas para satisfazer um capricho pueril, não estou disposto. Tá, Paulo, então se eu tivesse um amante, faria o que eu lhe peço? Viria ver-me? Nesse caso haveria um motivo justo, que eu respeitaria. Pois bem, então eu tenho um amante. Um amante? Sim, quem é ele? Não sei. Ainda não tenho, mas teria amanhã, hoje, se quiser, né? Só vou ter para tu vir aqui me ver. Bom, o Paulo dá um tempo para ela. Havia mais de 15 dias que já não ia à casa de Lúcia. Tinha encontrado 3 ou 4 vezes na rua e não lhe falara. Fingia não vê-la. E aí o Paulo meio que queria coragem e quebra de uma vez as relações, né? Tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar à vida séria. Contudo, a lembrança de Lúcia não se apagava. Eu vivia ainda das recordações da felicidade que ela me dera. E quando saía, afagava sempre a esperança de encontrá-la. Bom, aí um dia, né, chega um moleque lá, chama o Paulo, diz que tem uma mulher que quer falar com ele, né? Quem podia ser senão Lúcia? Resisti enquanto pude, não tenho mais forças, estou pronta para tudo. E continuar a fugir-me? Passará por mim sem olhar-me? Ela quer sair com o Paulo, ele quer e tudo mais, né? E ela diz que não poderá ser hoje. Marcam para o dia seguinte e o Paulo aceita a condição dela. Realmente Lúcia estava mudada, tinha perdido o esmalte fresco e suave da tez, da cara, do rosto, parecia mesmo desfeita e abatida. Quando voltei à minha casa de homem solteiro, tinha sofrido uma alteração completa. Por quê? Os vidros, que em 15 dias já tinham adquirido uma crosta espessa dessa poeira clássica do rio, como é a clássica lama de Paris, os vidros brilhavam na sua límpida transparência entre as bambinelas da caça que um armador acabava de pregar. Bom, aí o Paulo começa a ver que a casa dele é toda mudada, no sofá, nas cadeiras tem cobertas a crochê, nos vasos com flores, está tudo arrumado. E o Paulo vê que tudo foi obra da Lúcia, né? Quando pedi à senhora que passasse o dia comigo, não foi para me servir nem de cozinheira, nem de costureira, nem de criada. Aí ele fica brabo, né, porque ela encheu de objetos e tal, e ela tirou um papel do seio. Eu conheço, tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta. Bom, eles conversam e tal, se acertam, como sempre, né? E aí no outro dia ela vem, tem saudades da mocidade dela, ela começa a ter essa nostalgia. Ai, meu tempo de menina. Voltei-me para ela, as lágrimas caíram em bagas. Quis atraí-la, fugiu, arrebatando-me o livro das mãos. E aí, lembrando, né, que a Lúcia está sempre lendo, e esses livros basicamente assim de romances amorosos. Às 8 horas da noite acompanhei Lúcia a casa. O seu quarto de dormir já não era mesmo, notei a mudança completa dos móveis. Tudo mais simples, tudo simples, havia um crucifixo, lembrem que o livro dela preferido é a Bíblia, tá tudo assim, o luxo foi todo embora. Por que esta mudança? Lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental. E aí ela pergunta, né,
O Paulo, essas coisas simples e tal, pergunta, Paulo, por quem tu se apaixonou pela primeira vez? Aí o Paulo conta, e as conversas são meigas, enfim, ela acaba dizendo, né, que esse dia foi o dia mais feliz dela e tal, até dá para entender, né, porque os assuntos não são sobre Lúcia adulta, e sim sobre a mocidade. E aí, chegando a casa, e na ocasião de dar dinheiro para as compras, conheci que Lúcia tinha me enganado. A soma que eu possuía estava intacta. Ou seja, o que a Lúcia fez com o dinheiro todo que ela ganhou do Paulo, não que ela tirou do Paulo da casa do Paulo, mas que ela tinha ganho do Paulo, né, ela comprou tudo para o Paulo. O que outrora me parecia vileza, era já dedicada à atenção. Dia seguinte, novo encontro. A Lúcia não proferia uma palavra desde a minha chegada. Muda e submissa obedeceram ao olhar. Quando a toquei, teve uma comoção violenta, verdadeiro choque elétrico. Fugiu espavorida. E ela começa a dizer que sofre do estômago, e ela tá bêbada ali, né? Soluçava como uma criança, riu depois como uma louca, conheci então a verdade. Lúcia estava embriagada. E ela dorme deitada no Paulo, ele se ergue e diz, né? Deus me abençoou. Porém, ela volta a ficar mal, né? Ela diz, Deus me abençoou, né? Quando me lembro, diz ela, que um filho pode gerar das minhas entranhas, tenho horror de mim mesma. Não digas isso, Lúcia. Que mulher não deseja gozar desse sublime sentimento da maternidade? Um filho, se Deus me desse, seria o perdão da minha culpa. Reparem que a todo momento ela está dizendo, eu sou culpada, sou culpada, sou culpada, né? Entramos então em uma nova fase nessa nossa mútua existência, fase original e curiosa que me faria rir 15 dias antes. Com efeito, quem poderia julgar possível uma amizade fraternal e pura entre duas criaturas que meses antes trocavam as mais ardentes expansões da sensualidade? Reparem, né? Parece não estar mesmo dentro do eixo. Por quê? Porque era apenas sexo, e ver essa questão aqui falando sobre inocência, puritanismo, enfim, né? Onde chegou. Mas ambos estão apaixonados. Lúcia parecia-me agora uma menina de 15 anos, pura e cândida. Muitas vezes achava a Lúcia cosendo, costurando e cantando a minha voz alguma monótona modinha brasileira, que só a graça de uma bonita boca e a melodia de uma voz fresca pode tornar agradável. E aí, ela não sai mais durante o dia, e à noite ela pede para o Paulo passear com ela em algum arredor da cidade, ela gosta de ver o mar, né? Quer fazer amanhã um passeio comigo? Aonde? A São Domingos? Diz ela. E o Paulo aceita. E eles vão até uma casa que, enfim, é onde a Lúcia morava, né? E aí vem uma velha lá, ela abraça, ela corre todas as partes, o terreno, né, o quintal. E no meio de tudo isso voltava para mim e me obrigava a tomar a minha parte do prazer que ela sentia. Foi nesta casa que eu nasci, disse-me ela. Não era então velha como está hoje, tudo muda, tudo passa. Faz 7 anos que deixei este lugar, parece-me que foi ontem. Quando venho aqui, alguma vez, acho ainda viva e fiel a minha infância tão feliz. Então ela leva o Paulo para onde, digamos, ela foi criada, né? Ali ela recorda a juventude, a infância, uma infância não poluída, não maculada pela prostituição, né? Então ela está feliz, está inocente ali, né? E ela não pensava, né, que estaria ali com o Paulo e tudo mais, né? E o Paulo pergunta, tá, e o que é feito da tua família? Como a perdeste? Nunca me quiseste dizer nada a este respeito? Ela vai dizer, Paulo, toda a minha vida lhe pertence, o passado como o futuro, mas aqui não teria ânimo, aqui vive a minha infância que eu respeito. Ou seja, ela não quer desonrar aquele lugar que a faz feliz, então ela vai contar a história, mas em outro lugar, né? E diz que ela, digamos assim, dormiu 7 anos e acordou hoje, né? No dia de hoje, de repente, com o Paulo ali. E ela começa a olhar um tanque assim e tudo mais, né? E ela começa a deixar cair algumas pedras no tanque. E naquele dia não soube explicar-lhe. É isto, veja, a lama deste tanque é o meu corpo. Enquanto a deixam no fundo em repouso, a água está pura e límpida. Acredite ou não, Lúcia acabava de me revelar naquela imagem simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado. Então a Lúcia fala, né? Enfim, nessa ideia toda que foi uma pessoa que ficou corrompida, digamos, né? Ali. Mas ela já vai explicar por quê. Bom, aí o Paulo fala agora desse tal de Jacinto. A gente fica sabendo, né, que é aquele cara que pega tudo dela e converte em dinheiro, né? É um cara de 45 anos. Encontravam agora todos os dias em casa de Lúcia. Desde a primeira vez antipatizara com a sua enjoativa figura. É um sujeito que costuma tratar dos meus negócios, diz a Lúcia. E ela diz, né, que são compras e tal. Ela diz para ele não ter ciúmes, porque ele é um criado dela, né? Quase sempre eu encontrava na escada interior, descendo quando eu subia. Aí um dia o Paulo vai visitar a Lúcia sem avisar, e ele ouve vozes que vêm do quarto, né?
O surpreendido foi eu, ouvindo vozes na alcova onde tanto já havia, já ninguém entrava. E a Lúcia está com esse Jacinto, e o Paulo vê na hora o Jacinto abrir a carteira. Corri ao aposento com uma vista rápida e ansiada. O leito estava desfeito e os móveis em desordem. O senhor Jacinto tirara da carteira um maço de bilhetes do banco, que Lúcia escondera no seio como um expressivo gesto de contentamento. Ou seja, o que eu penso, Paulo? Erradamente, mas ele pensa, né? Claro, o Jacinto transou com ela, tá tudo desarrumado e tal, e agora tá pagando pelo serviço, né? E aí ele grita, né? Enfim, e tal, infame, e sai dali, né? Lancei-me pelas ruas desatinado. Às 4 horas da tarde ainda eu vagava sem destino. O Sá passava no seu Tilbury. Viu-me e parou. E aí o Sá chega e diz: vá, Paulo, espero que não tenha mais recaídas com a Lúcia, por favor, né? Asseguro-te que não há mais perigo, diz o Paulo. Mais tarde, Sá interrogou-me sobre o que tinha passado, porém recusei constantemente satisfazer a sua curiosidade. Durante 3 dias corremos os arrabaldes da cidade. Paulo e Sá passávamos uma tarde a cavalo por Santa Teresa na direção da caixa d'água, quando vimos parado de frente numa pequena casa reparada de novo o Jacinto. E aí o que eles veem? O Jacinto, aquele que estava com a Lúcia. E aí o Sá diz, né? Essa casa te pertence, Jacinto? Né? Não, senhor, pertence a uma pessoa do seu conhecimento, que é a Lúcia. Como? A Lúcia vem morar numa casa térrea e de 2 janelas? Não é possível. Também eu não acreditei quando ela me falou nisso. Cuidei que estava brincando, porém é um negócio sério. Então comprou esta casa? Sim, e mandou prepará-la. Já está mobiliada e pronta. Deve mudar-se hoje. Não sei que transtorno houve. Ficou para a semana. Bom, aí o Sá fica achando que talvez seja para as férias dela e tal, passar verão no campo, né? Mas o Jacinto diz, não é para passar férias não, né? É para morar. Mas por que razão? Vendeu-me o arrendamento e toda a mobília dela. O que diz? Na quinta-feira fechamos negócio. Dele um conto de réis de sinal. Porém, o mais interessante é que mandou fazer o leilão de tudo quanto possuía, inclusive joias e roupa. Daí terá caído ela na miséria? Qual? Que miséria o quê? Tem perto dos seus 50 contos e quer gozar da vida tranquilamente. Ou seja, o Paulo, que antes achava que o Jacinto estava pagando, na verdade a Lúcia estava convertendo tudo que tinha, vendendo, né, para dinheiro. Aí o Paulo sai um pouquinho de perto do Sá e vai até esse Jacinto, né? Procurei o pretexto do aluguel da casa em que Lúcia morara e obtive a narração minuciosa do que se passara. Aquela desordem do leito não foi outra coisa mais que o exame de um comprador de trastes, que antes de fechar o negócio deseja conhecer o estado da mercadoria. Paulo vê que fez outra cagada aqui, corre à casa da Lúcia, né? E ela vai dizer, duvidou de mim, disse Lúcia, fitando com seus grandes olhos límpidos. Ia balbuciar uma desculpa, mas ela atalhou-me. Não, a mulher de quem já duvidou não existe, morreu. É uma história bem triste, Paulo. Ouça, ou seja, eu vou contar minha história, e tu não vai mais ficar agora duvidando de mim, certo? Momento importante do livro, que agora a gente vai ver como ela entrou na prostituição, né? Bom, a Lúcia diz, né, que a família dela deixou São Domingos, veio morar na corte e tal, pagando um emprego nas obras, e vivemos 2 anos ainda bem felizes. À noite toda a família se reunia na sala, eu dava a minha lição de francês a meu mano mais velho, a lição de piano com minha tia. Às 9 horas ele fechava o livro e minha mãe dizia, Maria da Glória, teu pai quer cear. E aí a gente fica sabendo o nome verdadeiro da Lúcia, que não é Lúcia, é Maria da Glória, certo? E o Paulo diz, ela vai dizer, é meu nome. Foi Nossa Senhora, minha madrinha, que me deu. Nasci a 15 de agosto, por isso todos os anos vou levar um trabalho de minhas mãos e pedir-lhe que me perdoe. Então reparem, né, a questão dos nomes. É Lúcia, mas é o nome, digamos, dela de prostituta, que ela quer esquecer, digamos, né? Aí Maria da Glória é o nome dela, o nome da inocência, digamos, e Lucila é o nome título que a senhora GM dá. Bom, aí o Paulo pergunta, tá, mas que fim deu a tua família e tal? Lembra-se da febre amarela de 50? Não estava aqui no Rio ainda. Verdade, foi um ano terrível. Meu pai, minha mãe, meus manos, todos caíram doentes. E estavam mal de dinheiro, né? E o que diz ela? Fiquei só, uma menina de 14 anos, para tratar de 6 doentes graves e achar recursos onde não havia. E ela tenta mendigar, tenta de tudo e nada, né? Uma tarde perdi a coragem. Meu irmão estava na agonia, minha mãe despedira-se de mim, e Ana, minha irmãzinha, que eu tinha criado e amava como minha filha, já não dava acordo de si. Passou um vizinho. Falei-lhe. Ele me consolou e disse que o acompanhasse até sua casa. E aí, a Lúcia diz que ela era inocente, né? Não sabia o que esse cara queria e tal. E ela vai dizer, esse homem era o Couto. Então a gente fica sabendo porque ela tem um nojo do Couto a partir de agora, né?
O que fez o Couto? O Couto começa a dar algumas moedas para ela, de ouro, né? Só que ao mesmo tempo que ele dá moeda, ele acaba passando a mão nela, tocando os lábios dele nela e tudo mais, né? Não posso contar-lhe que luta foi a minha. 3 vezes corri espavorida até a casa e diante daquela agonia sentia renascer a coragem e voltava para buscar o dinheiro, certo? Desde que os meus véus se despedaçaram, cuidei que morria. Não senti mais nada, nada, senão o contato frio das moedas de ouro que eu cerrava na minha mão crispada. Ou seja, quem conduz ela para esse caminho em troca de sexo por dinheiro é o Couto, que empresta esse dinheiro para salvar a vida da família dela, mas em troca tem a questão sexual. Por isso que ela odeia o Couto, não se deita com o Couto, certo? Tomar uma água aqui. Aí a Lúcia fica meio calada, né? Depois ela diz: o dinheiro ganho com a minha vergonha salvou a vida do meu pai e trouxe-nos um raio de esperança. E aí as melhoras assim foram um pouquinho aparentes. Depois os 2 irmãos morreram, a tia ficou agonizando, a mãe também morreu, né? Enfim, felizmente já meu pai estava em convalescência e saiu para tratar do enterro. Ele não tinha dinheiro. Apresentei-lhe as últimas moedas de ouro que me restavam. E ele disse: quem te deu este dinheiro? Roubaste? Contei-lhe tudo. Tudo que eu sabia na minha inocência. Ele compreendeu o resto, expulsou-me. Ou seja, ela conta, né, que conseguiu dinheiro, enfim, em troca de favores sexuais, mas dentro da inocência dela, né, enfim. E aí o pai expulsa ela. E o Paulo disse: mas te expulsou tu que ajudaste, né, e tudo mais, né. E o pai dela, claro, pensa que ela tem um amante, enfim, daí a Lúcia é expulsa, sai de casa. O único ente que me sorriu e me abraçou por despedida foi o anjinho que Deus me dera por irmã e conforto. Sentei-me na calçada. Então ela fica ali, né, na calçada e tudo mais, e vem uma mulher para ajudar. Quem essa mulher era? Jesuína. Aquela mesma que o Paulo tinha meio que nojo dela lá, né. Jesuína, o senhor adivinha o que foi? Ela tinha posto um preço aos seus serviços. Não sei se a primeira humilhação custou mais do que a segunda, mas o sacrifício devia se consumir, porque não tive mão que me amparasse. Então a Jesuína entra com uma espécie de cafetina ali, né? Enfim, os favores têm um preço. A minha felicidade estava destruída. Cuidei que não havia maior infâmia do que a minha. Então, a partir de agora, né? Ela, tipo, 15 dias depois, né, de expulsa pelo pai, ela acaba virando prostituta. Encontram-se no Rio de Janeiro homens como Jacinto, que vivem na prostituição das mulheres pobres e da devassidão dos homens ricos. Por intermédio dele vendia tudo quanto me davam de algum valor. Todo esse dinheiro adquirido com a minha infâmia era destinado a socorrer meu pai e a fazer um dote para Ana. Jesuína continuava a servir-me. Minha família vivia tranquila e seria feliz se a lembrança do meu erro não a perseguisse. E aí a Lúcia vai dizer, né, que por essas coincidências da vida vem uma guria também, né, quase da idade dela, morar com ela, vivendo da prostituição também, né, e o mesmo destino, e ficaram amigas. Só que o nome dessa mulher era Lúcia, e a Lúcia era a Maria da Glória. E aí a Lúcia, que é essa guria que veio e tal, com o mesmo destino da Maria da Glória, né, morreu tuberculosa. Quando veio o médico passar o atestado, o que fez? A Maria da Glória trocou os nomes. Ou seja, quem morreu, digamos, foi Maria da Glória. E quem ficou com um nome e outro foi a Lúcia. Aí o pai da Lúcia, né, leu no jornal o óbito de quem? Maria da Glória. E aí, claro, pensa que a filha morreu. E muitas vezes o encontrei junto dessa sepultura onde iria rezar por mim, e eu pela única amiga que tive neste mundo. Morri, pois, para o mundo e para a minha família. Foi então que aceitei agradecer o oferecimento que me fizeram de levar-me à Europa. Porque ela acha que um ano de ausência, né, ia quebrar os últimos laços assim, né. Meus pais choravam sua filha morta, mas já não se envergonhavam de sua filha prostituída. Eles tinham me perdoado. Quando voltei, só restava de minha família uma irmã, Ana, meu anjo de guarda. Está num colégio educando-se. Eis Paulo a minha vida. E ela vai dizer, né? Vendia-me, mas francamente de boa fé. Aceitava a prodigalidade do rico, nunca a ruína e a miséria de uma família. E ela diz, né, que já está 5 anos nessa infâmia de prostituição. Não sei o que sou, Paulo. Sei que começo a viver, que ressuscitei agora. Ainda duvidará de mim? E o que faz o Paulo? Tu és um anjo, minha Lúcia. Parte importante agora do livro, né, porque nós temos essa espécie de flashback aqui que mostra todo o passado da Lúcia e o motivo pelo qual ela entrou na prostituição, não por um prazer pessoal, nada disso, né, mas por querer ajudar a família. Às 5 horas da manhã estava de pé, vestindo-me para ir buscar a Lúcia. E aí ela vai dizer que, né,
vai se mudar, chegam na casa nova. Lúcia devia morar com a sua irmã, que ia ser do colégio a Ana. Apesar da revelação da véspera, continuava a dar a Lúcia esse doce nome, que estava tão habituada a pronunciar. Ele está chamando ela de Lúcia ainda, né? Mas o nome verdadeiro é Maria da Glória. Mas aí ela pede, me chame de Maria. Nunca Lúcia, aí ele se reporta a GM, quero chamá-la ainda assim, porque esse foi o primeiro nome que amei e que ainda amo. Nunca Lúcia deixar o tratamento cerimonioso que me dava, mesmo no mais íntimo das nossas relações. E aí chega uma criada com uma menina de 12 anos, linda, né? Muito parecida com a Lúcia, que era a Ana, a irmãzinha. Continuei a visitá-las todos os dias, mas ao cair do dia, fora a Lúcia quem regulara estas visitas. Porque a Lúcia que agora tem um tempo com a irmã e tudo mais, né? E ela pede para o Paulo ir mais no finalzinho da tarde. E quando o Paulo vem visitar, os três passeiam, quase de mãos dadas, assim, né? Sou feliz, dizia-me uma noite, muito feliz. Deus se compadeceu de mim, dando-me essa força de vontade que me faz separar da minha vida o tempo que não vivi. E aí a irmã não sai muito de perto, né? E a Lúcia não deixa o Paulo expressar muitos carinhos na frente da irmã. Éramos três crianças, e delas talvez a mais moça fosse a que mais juízo tivesse naqueles alegres folguedos. Não entendo de negócios, me disse abrindo uma gaveta, e não sei pedir senão a ti. Toma, Paulo, é a escritura de compra desta casa que pertence a Ana. Há de ser preciso pagar 10º. Tira do dinheiro destes vales, do resto comprará pólices em nome dela. Então ela está deixando todo o dinheiro basicamente para Ana, né? E a Lúcia diz que já tem a fortuna dela e tal, né? E mostrou uma carteira que o Paulo tinha dado a ela, né? Não te lembras quando ias à gavetinha do meu tocador? Aí está o que me davas, dia por dia, compreendes agora? Né? Aí o Paulo diz, mas isso aí que tu tirou da carteira é uma bagatela, né? Enfim, não é uma fortuna. Chega-me, demais eu trabalho, e quando alguma vez precisar não terei vergonha de pedir-te. Deixa-me acabar, agora só vivo. E só quero viver do que me deste, porque a minha coragem, o meu trabalho, tudo é inspiração tua, Paulo. E ela começa agora no final, né, a ter muitas questões também assim de elogio ao Paulo. E aí a Lúcia pede para o Paulo trazer uma caixinha, né, de linha, de agulha e tudo mais, para ela, enfim, fazer trabalhos de corte e costura, né. Passa um mês nessa casa já. Lúcia tinha então 19 anos. Entendam, ela entrou na prostituição com 14 e estava há 5 anos, então 19 mesmo. As suas ideias tinham a ingenuidade dos 15 anos, e às vezes ela me parecia mais infantil, mais inocente do que Ana, com toda a sua pureza e ignorância. Tem uma cena agora, né? É um pouquinho chata essa cena aqui, né? De preconceito, porque as moças dali de perto começam a manter relações de vizinhança e vinham conversar com a Ana. E a Ana é muito inocente, né? E a Lúcia quer impedir essa amizade e tal, porque pode trazer complicações, mas ela acaba cedendo. Eles começam a pedir favor para a Lúcia, favor de costura. E aí um dia a Ana veio pedir para a irmã, né? Me ensina um ponto de crochê e tal. Tu não sabes, Ana, mas não sei como tu, maninha. Lúcia aproximou-se do gradil, tomou das mãos da moça o fio e a agulha e teceu com agilidade e destreza uma carreira de malhas. Mas tinha no meio das árvores ali umas outras mulheres, estavam acompanhadas de um homem, e esse homem é o Couto. Corri para fazer Lúcia retirar-se antes de ver o Couto, mas estava distante, e quando cheguei, já a mais velha das moças se tinha aproximado, e arrancando a pulseira das mãos de sua irmã Ana, atirou-a para cima da grade. Não toques em coisa que pertence a esta mulher, é uma perdida. E aí ela diz, elas não sabem como tu, Paulo, que eu tenho uma outra virgindade, a virgindade do coração. Perdoa-lhes, Paulo. E a gente está agora passando o tempo, era um domingo, o ano novo tinha começado. E vamos para a fase final agora, prometo. Havia 8 dias que Lúcia não estava boa. E ela perde a saúde, né? Enfim, fica melancólica. Já estou boa, não vês, Paulo? De repente Lúcia atirou-se a mim. Com uma arrebatada veemência, esmagou na minha boca os lábios túrgidos, como se os prurisse fome de beijos que a devorava. Mas depreendeu-se logo dos meus braços e fugiu veloz, ardendo em rubor, sorvendo num soluço seu último beijo. E aí, a Lúcia aparece trazendo a Ana pela mão. Eles vão para a missa, já era costume, né? Lúcia, irmã, com os braços enlaçados, eu a alguma distância, passando por desconhecidos que seguiam o mesmo caminho. E aí, uma vez a Lúcia está sentada no meio do Paulo e da Ana, e muda para deixar a Ana no meio.
outra vez também, né, a Lúcia pede pro Paulo beijar as pontas do cabelo da Ana, e o Paulo não está percebendo isso, mas de certo modo o Paulo está chegando próximo da Ana, sem ele perceber, mas a Lúcia fazendo a Ana perceber, né? Porque isso a gente já vai ver. O que ela exigiria de mim que eu não fizesse para vê-la feliz, do seu desejo satisfeito? E aí, quando estão sozinhos, né, o Paulo e a Lúcia, ela diz: eu estava fazendo projetos para a nossa felicidade. Já não é ela uma realidade, Maria? Reparem que ele chama ela de Maria agora. Um dia sentirás necessidade, Paulo, de criar uma família e gozar das afeições domésticas. O Paulo diz: não me casarei nunca. Escuta primeiro, Paulo, meu amigo, depois pune-me se eu merecer, mas não retires de mim o teu olhar. Aí ela começa a falar, a Lúcia começa a falar da irmã, a Ana, né? E diz: eu quero que tu no futuro se case com a minha irmã. Queres casar-me com Ana, com a tua irmã, Maria? Quero uni-la ao santo consórcio de nossas almas. Formaremos uma só família. Os filhos que ela te der serão meus filhos também. As carícias que lhe fizeres, eu as receberei na pessoa dela. E o Paulo não consegue entender, né? Só um pouquinho, tu pode dispor assim dos sentimentos dela? Era preciso que ela não vivesse comigo para deixar de te amar-te. Ela já te ama, Paulo. Ana se parece comigo. Amarias nela a minha virgem, minha imagem purificada. Beijarias nela os meus lábios virgens. E minha alma entre a sua boca e tua gozaria dos beijos de ambos. Que suprema delícia. E aí a Lúcia meio que solta um gemido, cai nos braços do Paulo, tá meio mal, né? E aí ele conduz ela pra cama, ela retomou os sentidos e tal. E daí ela revela, né, que tá sentindo que vai matar o filho deles. E o Paulo pergunta: como assim, tu tá grávida e tal, né? Ela diz: sim, tô grávida, mas eu senti há pouco o primeiro e último movimento, eu matei essa criança, né? E tal. E ele vai dizer: um filho? Mas é um novo laço e mais forte que nos prende um ao outro. Serás mãe, minha querida Maria. Cala-te, Paulo. Ele morreu, disse-me com voz surda, e fui eu que o matei. Bom, chega o médico, diz que ela não inspira nenhum receio, nenhuma proteção, né? Ela estava ameaçada de um aborto, resultado do choque violento que sofrera quando conheceu que se achava grávida. E à noite ela fica com febre e tal, ela começa a delirar, e no delírio dela ela cita muito Paulo no delírio. E o Paulo vê que ela gosta realmente dele, né? Pela manhã já está mais calma. Tu me prometes, Paulo, casar com Ana? O Paulo diz: eu não vou casar com Ana nunca. Não tire isso da tua cabeça. Pois bem, promete-me que se ela não for tua mulher, lhe servirá de pai. E ele diz: isso sim, juro-te. Bom, aí o médico vai lá, chega na Lúcia, apresenta um remédio para ela, né? Para aliviá-la do seu incômodo. Logo que lançar o aborto, ficará inteiramente boa. Lançar? Expelir meu filho de mim? E aí ela começa a botar na cabeça, né, que ela vai abortar para ficar melhor e tal, mas vai abortar, mas vai morrer junto, né? Iremos juntos. E ela bebe o remédio, não produz nenhum efeito, né? A febre continua com intensidade. E ela vai dizer: o remédio que eu preciso é o da religião. Quero confessar-me, Paulo. Lúcia tomou os sacramentos com uma resignação angélica e, abraçando a irmã, disse: perdes uma irmã, Ana, fica-te um pai. Ama-o por ele, por ti e por mim. Bom, mesmo adormecido, ela me sorria, me falava e cobria-me de beijos. Se soubesses que o gozo supremo é para mim beijar-te neste momento, Paulo. E aí ela diz, né, uma coisa bem religiosa, mística, diz que a alma dela está se unindo à alma do Paulo, e ela faz aqui a grande declaração de amor. Beija-me também, Paulo, beija-me como beijarás um dia tua noiva. Agora posso te confessar sem receio, Paulo. Nesta hora não se mente. Eu te amei, Paulo, desde o momento em que te vi. Eu te amei por séculos nestes poucos dias que passamos juntos na terra. Agora que a minha vida se conta por instantes, eu vou morrer, amo-te em cada momento por uma existência inteira. E aí a voz dela desfalece. E ela vai dizer: nunca te disse que te amava, Paulo. E o Paulo diz: mas eu sabia, eu era feliz. Tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios, Paulo. Tu me santificaste com o teu primeiro olhar. Tu me salvou. Nesse momento, Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Criador. Fui tua esposa no céu. Recebe-me, Paulo. Bom, aqui vemos então que o Paulo perde um pouco da inocência dele ao chegar no rio, e a Lúcia, ao contrário, vai ficando purificada, não é mais a cortesã, ela tenta ser adolescente e tudo mais, né, virgem, pura. Então a Lúcia, de certo modo, nega, né, outros homens e se dedicou apenas a quem? Ao Paulo. Finalizando aqui, né, Paulo chega e fala com essa senhora GM. Terminei ontem este manuscrito, que lhe envio ainda úmido de minhas lágrimas. Quando eu gracejava, ria, Lúcia estava ainda ao meu lado.
eu ainda era feliz da minha lembrada felicidade. Há 6 anos que ela me deixou. Então reparem, né? Diferença de 6 anos aqui. Paulo estava com 25, estava com 31 então, né? 31, 32. Mas eu recebi a sua alma que me acompanhará eternamente. Ele acaba dizendo, né, que a Ana se casou faz 2 anos, vive feliz com o marido, não se casou com Paulo, tá? E que ela ficou bem parecida com a Lúcia. Porém, falta a Ana aquela irradiação íntima de fogo divino. Almas como as de Lúcia, Deus não dá 2 vezes a mesma família, nem as cria aos pares. Ou seja, pode ser bem parecida, mas a Lúcia era a Lúcia, né? E o Paulo diz, né, eu tenho servido de pai realmente, né, a Ana, né? Estas páginas foram escritas unicamente para quem? Para a senhora. Essa senhora aqui é a senhora GM. Vazei nelas toda a minha alma para lhe transmitir o perfume de uma mulher sublime que passou na minha vida como um sonho fugaz. Creio que não o consegui. Por isso, aqui fecho alguns fios da trança de cabelos que cortei no momento de dizer o último adeus à sua imagem querida. Então, o que o Paulo pega, né? Se por meio de palavras ainda não chegou a essa perfeição, ele ainda leva o que? Um acréscimo. Ele coloca cabelos, né, da Lúcia ali. A senhora GM há de amar Lúcia, tenho a certeza. Talvez, pois, aquela relíquia ainda impregnada, né, os cabelos de seiva e fragrância da criatura angélica lhe revele o que eu não pude exprimir por meio de palavras. Claro que a gente vê aqui um final moralista, né, a Lúcia não poderia ser premiada com a realização plena do amor, né, porque mesmo sem ter sido culpada pela queda, né, da prostituição, ela está manchada pela prostituição, né. E para finalizar aqui eu botei um trechinho do artigo do Alencar, Como e Por que Sou Romancista, né? Ele diz assim, né? Hoje em dia, quando surge algum novel escritor, o aparecimento de seu primeiro trabalho é uma festa que se celebra na imprensa com luminárias e fogos de vistas. Ou seja, o primeiro trabalho é uma festa. Rufam todos os tambores do jornalismo, a propaganda, a literatura forma parada e apresenta armas ao gênio triunfante que sobe ao panteão. Compare essa estrada aí, né, vitoriosa, enfim, positiva, tapeçada de flores, com a rota aspérrima, pobre que eu tive de abrir, através da indiferença e dos desdém, desbravando as urzes da intriga e da maledicência. Ele vai dizer, em 1862, eu escrevi Lucila, que editei por minha conta e com maior sigilo. Por quê? Porque tinha o tema da prostituição. O aparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda em voga, dos anúncios e remessa de exemplares à redação dos jornais. Ou seja, eu fui mandando para jornal aqui e tudo mais, eu vou fazer a minha propaganda. Entretanto, toda a imprensa diária resumiu nessa notícia de um laconismo esmagador publicada pelo Correio Mercantil. Olha o que saiu no jornal sobre o livro. Saiu à luz um livro intitulado Lucila, ou seja, a imprensa se cala frente a um livro que tem um tema de prostituição, né? E para encerrar, lembrar o título, né? Ou seja, colocar Lucila como título, esperamos, né? A gente fica esperando que a personagem tenha por nome Lucila, mas lembrando, é Maria da Glória que vira Lúcia e que ganha o apelido, digamos, né? Assim, a referência de Lucila, esse pirilampo, certo? Fechou, valeu!